Noir Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que me siga nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, Pedro Rodrigues Produtor. E hoje temos conosco aqui Priscila Akemi. Olha só, que maravilha, que beleza. A Priscila aqui vai falar um pouquinho da carreira dela, né? Ela é atriz, produtora, apresentadora, radialista, locutora, contadora de história. Tudo dessa moça aqui, você precisa ver uma coisa. Pouco. Se eu não sei, eu vou aprender. Tá certo. Então, Priscila, estamos aqui no Faladoria. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite e participar aqui comigo hoje. Eu que te agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz, Pedro, pelo convite de estar aqui no Faladoria. Então, é um privilégio de estar dando essa entrevista para você. Muito bom. E diz uma coisa para mim, como é que você foi parar nesse meio artístico? Desde criancinha você queria ser atriz, não? Gente, olha, foi tão engraçado, Pedro, porque eu era muito tímida, morria de vergonha e tive que fazer uma apresentação na faculdade. Saí correndo. Ah, na faculdade, eu já era mocinha. 17 anos. Tinha 17 17 anos, entrei muito nova na faculdade, porque eu faço aniversário só no final do ano, então eu tinha 17 anos. Saí correndo da classe, um amigo meu falou assim, você tem que fazer teatro. Eu falei, que teatro, gente? Eu saí correndo, imagina fazer teatro. Aí a professora, não, você tem que fazer o curso para falar melhor, tal, não sei o que. Eu curso falei, de oratória. Oratória, tal. Aí eu falei, tá, vou pensar. Aí me inscrevi no Macunaíma, Teatro Macunaíma. Quando entrei na classe, tinha Daniela... eu esqueci o nome agora, o sobrenome dela, que era famosa. A loira, não? Que era esposa do Moacir Franco, Daniela Franco. Tá. Tinha o Ikeda, que era da 89, que era radialista. Tinha o Silomar, que era da Rádio Tupi. Tinha só gente assim, top. Eu falei, gente, eu acho que eu vou estragar o curso de vocês. O que eu tô fazendo aqui do teatro, né? Eu vim pra me desinibir, cair numa classe que tinha Silvia Brasil, tinha muita gente, assim, sabe? Até vou esquecer, me desculpem aí, né? Que tinha muita gente famosa já naquela época. E aí o pessoal, não, você tem que ir pro meio artístico, você fala Mas bem, você estava fazendo faculdade do quê? Hotelaria. Administração Olha hoteleira. Só que beleza, né? Olha e você isso. alguma vez na vida já fez alguma coisa parecida com administrar um hotel? Olha, eu fui para a área de eventos, né? Parecido, que aí tá certo. Na área de produção, né, de eventos. Fui trabalhar nessa área, trabalhei até um tempo atrás, trabalhei em agências, tudo. Mas eu fui levar paralelo, né? Tanto teatro, fazia de manhã, fazia faculdade à noite e trabalhava durante a tarde, sábado e domingo. Então foram 4 anos ralando muito, né? Tirei meu DRT de atriz em 2003. Meu Deus! Já fazem 22 Não fala as datas. Eu não vou falar. Ih, tirei meu DRT de atriz há algum tempo atrás. Não tem muito tempo, não. Tem um tempinho aí fui fazer especialização de direção, figurino, cenografia, um monte de coisa, né? É porque essa parte é uma parte que me encanta muito, assim, também, né? Eu tô me envolvendo um pouco agora. Agora que eu entrei num grupo de teatro aí, o diretor Mauri Russo, né? Vou me apresentar no final do ano, espero que você vá lá assistir. Pode mandar o convite, vou sim. Mas a minha formação, vamos dizer assim, é só mais na parte de apresentar, a parte de atuar, eu não tenho muita formação, não. Sou só curioso, assim. Mas olha, fala muito bem, viu? Então já tá no ramo certo. Já começa, né? Já tem uma... Aí eu fui fazer teatro, amei, eu gostei. Eu falei, gente, mas como que é isso? Aí o pessoal já foi me passando agências para eu fazer o cadastro. Antigamente existia um book, né? E do book tirava composite, hoje não existe mais. Eu cheguei a ver isso aí. Você chegou a ver? Participei de algumas seleções. Aí a gente, né, tinha o papel, couchê, a diagramação, se era brilhante, papel fosco. Olha, muitos anos isso, viu? Então aí você foi lá
lá, fez o curso de teatro e descobriu que tinha talento para ser atriz. Ai, não sei. Eu amei. Eu só sei que comecei a fazer algumas coisas no SBT, umas pontinhas bem de figuração em novela, frente de plateia, Sabadão Sertanejo, lembra? A frente da plateia também é figuração, né? É figuração, você tem que encher. O Liminha pega ali e fala, não, vem você pra frente aqui. Conheço bastante o Liminha. Na linha de shows, né, ele é o responsável, né, lá do SBT. Então, SBT, Globo, né, que antigamente tinha o Jô também na Globo, o Faustão na Globo, fazia toda essa linha de frente. Então, eu fiz muito isso, né, eu aprendi muito como que era também, porque você fica lá, mas você vê como que os bastidores tá rolando. Lógico. Né? Então, é importante, não é? Para quem quer aprender... Você tá no meio, você absorve. Para quem não quer aprender, vai ficar vendo outra coisa. Mas para quem quer aprender, você estar no meio onde você quer trabalhar é importante. É isso. Então eu ficava sempre vendo os bastidores. Como funciona um produtor, como funciona aquele que tá na câmera, né? Até um assistente, né? Super importante, né? Porque funciona tudo, né? Por causa desses, né, elementos, né? Então eu fiz muita coisa. E aí eu estava para tirar meu DRT e eu falei para um diretor de elenco, eu falei, como que eu faço, né, para estar na próxima novela, para fazer um teste? Ele falou, para de fazer figuração. Eu falei, então tá bom, eu vou sumir daqui. Mas você sabe que isso daí é uma coisa assim, claro, né, guardadas as devidas proporções. Quem sou eu comparado a Priscila Kelly? Não. Mas eu trabalhava como cinegrafista. Sim. E uma coisa que chegou um dia que eu pus na minha cabeça, não, se eu quero ser apresentador, se eu quero trabalhar na frente da câmera, eu tenho que parar de trabalhar atrás da câmera. Senão eu nunca vou ser reconhecido como uma pessoa que trabalha na frente da câmera. Exato. Então hoje, muitas vezes, por mais que eu goste tal, de operar uma câmera e tal, eu evito. As pessoas ainda me chamam, olha, eu tô precisando de um cinegrafista aqui. Eu falo, não. Porque eu prefiro me dedicar a isso que eu estou fazendo agora. Trabalhar na frente da câmera. Para as pessoas me verem como uma pessoa que trabalha na frente da câmera. É mais ou menos isso, né? Se a pessoa te vê como figurante, se você trabalhar como figurante, vão sempre te ver como figurante. E foi isso. Aí eu dei um tempo, né? E aquele produtor de elenco, ele falou, tirando o RT, traz seu material. Eu tirei meu DRT, fui lá, bati, tá aqui meu material, né? E aí ele me chamou para fazer um teste lá, fiz o teste, passei, peguei uma personagem, a Denise, beleza. Fiz Esmeralda, né? Foi super legal. Novela super famosa, Esmeralda. Passou, repassou já várias vezes na SBT. Não mais do que o Chaves. Não, olha, o Chaves tá passando de novo. Eu falo de novo, acho que vai ser pro resto da minha vida aquele Chaves. Eu tiver velhinha, vai estar passando Chaves. E a novela Esmeralda. E aí, agora parou, acho que eles vão fazer um outro, que eu tava vendo aí nas fofocas, acho que mas já manda o... vou lá, olha, eu fiz tal personagem, tô aqui ainda, tô nova, dá pra fazer. Dá pra fazer. Eu fazia a recepcionista, né, da clínica, porque depois... da clínica onde ela fez a cirurgia, é isso? Foi no hospital que ela fez a cirurgia, né? Tá. Porque a clínica onde ela ia, só marcava as consultas, porque aí depois da clínica eles fecharam. Faz tempo que eu assisti. Mas vamos ver se eu lembro. Tinha um médico que enganava ela. Não, assim, era o Dr. Álvaro e o José Armando, né? José Armando, lembrei. Isso, lembrou do nome, né? José Armando. E aí ela tava novela. Com e depois... Mas que tinha um que só enrolava ela, né? Eu vou curar seu olho, e não curava nada. Aí o outro curou, né? Aí tem um dia que ele passa pela rua e falou, nossa, a Esmeralda, ela parecia estar enxergando. Olha, ele decorou até a fala, gente, de tanto que ele gostou dessa novela. Claro, não. Eu era noveleiro, agora eu parei, mas eu fui noveleiro, assistia, só que eu assistia a outra versão, né? Vamos falar a verdade aqui, não tem por que esconder, eu assistia Topázio. Nossa, E assistia Tieta, assistia várias novelas. Sabe como é que eu parei de assistir novela? Por quê? Porque quando eu comecei a fazer faculdade, aí eu só conseguia assistir a novela no sábado. Aí eu percebia que aqueles 5 dias da semana não fazia falta, não acontecia nada. Porque no sábado passava tudo. Aí eu percebi que eu assistindo só aos sábados eu conseguia acompanhar a novela. Aí eu falei assim, é muita enrolação esse negócio. Aí eu parei de assistir. Só os sábados, né? Que pegou o tudão.
Bom, aí eu fiz, né, Esmeralda, depois eu fiz Metamorfoses, que foi a única novela que a diretora Tezuka Yamazaki, que fez grandes filmes, ela dirigiu essa novela, né? Foi, acho que, a única novela que ela dirigiu. Essa novela foi no SBT, não? Foi na Record. Na Record. Foi uma das primeiras novelas da Record, Metamorfose, que tinha um núcleo. Foi antes do Mutantes ainda. Foi, bem antes. E aí, fiz lá, participei do grupo, né, dos japoneses, eu era uma garçonete. Aí a novela voltou, não teve final, enfim. Foi muito louco. Não teve final a novela? De repente, Priscila, não precisa mais de você. De repente, olha, precisa. Eu falei, mas e aí? Eu fiquei um tempo sem ir. Foi tipo aquele canal Foi muito louco. Load. Você chegou a ver esse canal Load? Assim também. Foi assim, ó. Eu tava um dia trocando os canais da TV em casa, aí apareceu um negócio de games, um canal sobre games. Aí fui pesquisar pra saber o que era. Um cara comprou toda a estrutura da MTV, aqui nas Perdizes, e montou um canal sobre games na TV aberta, o HF. Pô, legal, né? Não sei se vai dar certo, porque jovem consome internet, não consome TV, mas é uma iniciativa bacana do cara. Aí já entrei, já mandei currículo, né? Aí fui acompanhando, disse que um belo dia, o pessoal tava em casa, recebeu uma carta, um telegrama, um e-mail, sei lá, e falou, amanhã não precisa ir, viu, que o canal fechou. Foi mais ou menos quando aconteceu isso de um programa que eu tive, tá? Então, as coisas acontecem assim comigo, viu? Meu programa, eu tive um programa também e no outro dia, então, na segunda-feira não tem mais. Seu programa obrigada. Era onde? Na NGT. Na NGT. Aí tive um programa lá que chamava Manhã com Você, era ao vivo, segunda a sexta. Esses matutinos, assim, tipo Fátima Bernardes. Isso, só que era eu e mais 3 apresentadoras. Então era uma negra, uma japonesa, uma ruiva, uma loira, depois teve uma morena, enfim. Teve algumas trocas, né? E aí também, acabou o programa na sexta-feira, depois de no outro dia, nem lembro se foi depois. Então não vai ter mais o programa. Como assim, gente? Tá eu nem me despedi. Falei até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Só que não, né? Então foi... Eu tenho umas coisas assim, sabe, comigo, que as pessoas não falam. De repente acontece. Puxa, acabou. Acabou. Mas você falou uma outra vez. Não, porque eu na novela você fez parte do núcleo japonês. Isso. Na coisa do apresentadora você era a japonesa, porque tinha uma ruiva, uma loira e uma japonesa. Você tava me falando antes da gente começar a gravar agora, você teve problema já com isso de preconceito, assim, de ser japonesa? É assim, não né? É preconceito que fala? Não, ou é discriminação? Mano, olha lá, o nosso diretor, Gustavo, tá me dizendo aqui que é xenofobia. É isso? Tem. Eu pensava que xenofobia era só quando era, tipo, nordestino. Não, o japonês também é xenofobia. Né, a gente não fala muito, né, sobre o oriental. Fala mais de todas as outras raças, menos o oriental. Né? De todos os outros tipos de corpos, mas não fala do oriental. Então, obrigada aqui, Pedro, por você até abrir isso, né? Porque não é falado sobre isso. Tem sim, né? Eu já participei de uma seleção de um comercial que a diretora falou assim, faça aquela risadinha japonesa. Aí eu falei, risadinha japonesa, faz aí. Aí aquela, eu falei, faz você. Né? Para ela sentir o que eu sinto quando eu falo uma risadinha japonesa, né? Porque é aquela que você coloca a mão, sabe? É um preconceito, né? Você fala, dá aquela risadinha japonesa, né? Como qualquer risada que você der... Eu sou oriental, né? Então, eu acho que eu dou uma risada, né? Você tem ascendência japonesa, não? Meu pai e minha mãe. Você é nascida no Brasil. Eu sou nascida no Brasil. Minha avó e meu avô, da parte de pai e mãe, são nascidos no Japão. Meus pais nasceram aqui, então... você tem a linhagem... Isso, oriental mesmo, japonesa mesmo, Você né? Nisei, Sansei ou não sei? Aí a quarta seria o Yonsei. Tem o Yonsei. Tem, Yonsei. Se eu tivesse um filho e meu marido fosse japonês, aí a quarta geração Yonsei. Tá certo. Aí, como eu casei
e meu marido não é japonês, aí vira mestiço. Aí vira mais. Não sei. Aí vira mestiço, não tem mais. Cortou a linhagem. Mas é isso, assim, sabe? Essa parte de... porque você tem que ter o cabelo preto, né? Você não pode ter cabelo colorido, sabe? Mas por quê? Porque se vende o oriental, né? Cabelo preto, liso, entendeu? Então ainda a gente tá tentando, né? A gente tem até um grupo, né? Hoje em dia ainda não. Porque hoje em dia o mundo tá tão... Mas ainda tem, ainda tem. Então a gente tem um grupo de orientais, de amarelos, né? Que a gente luta muito sobre isso, assim, sabe? De fazer o personagem oriental, não aquele... né? Propaganda sempre Toshiba. Né? Não falando marcas aqui, né? Mas assim, fazendo o oriental meio de o pasteleiro, né? Sempre o bobalhão, né? Infelizmente, a gente vê essas coisas assim, sabe? Ridicularizado, né? Poxa, não é legal, né? Como a gente fala aqui para os pretos também, né? Não ter só de personagem deles fazendo como o porteiro, né? Mas isso daí já foi pegado tanto no pé que eu vou ser sincero com você. Eu não acompanho mais, não por nada, não porque eu seja melhor do que ninguém, mas porque eu perdi o hábito de assistir televisão. E então, como a gente consome conteúdos da internet, são conteúdos mais direcionados e segmentados. Mas não sei se por conta disso eu perdi um pouco a noção, mas hoje acho que a questão do preto se pegou tanto no pé que agora já tá melhor. Já não tem mais aquele negócio de... Agora eu nunca tinha parado para prestar atenção que tinha esse problema com o oriental também. E por isso que eu te agradeci a oportunidade de a gente falar aqui, porque não se fala nisso, né? Então, quando eu tenho uma oportunidade para falar para as pessoas, né? Tem sim, né? Você pegar e chamar né, de... ofender, né? Japacama, né? Quando fala, né? Japacama, né? Japona, assim, sabe? De blusa. Então tem algumas coisas assim que ofendem a gente. Japona tem não, umas porque coisas... eu não sabia. Porque, a minha avó já é falecida. Ela falava esse nome, mas eu não sabia. a japona, mas né? eu não sabia que era relacionado a que o radical da palavra Japa, era né? por causa do Japão. Eu pensava que era uma coisa dos antigos, assim, que falava blusa, casaquinho japona, mas, assim, sinônimo. O pessoal, né, jogar isso como uma parte de ofensa, entendeu? Tudo, né, depende de como você fala, né? Então o pessoal acaba usando isso para te ofender, né? Ou para fazer uma piadinha, né? Então... Não, mas o nome japona... Não tem nada. É um nome. É um nome de da blusa, né? Mas, que o pessoal, entendi. Mas o pessoal então minha avó usa, não estava errada. Minha avó falava certo. Mas o pessoal, Só que o pessoal usa para ofender. Entendeu? Para ofender. Então, assim, entendi. A gente fala tanto, né, de outros, né? Enfim. É que a gente não pode nem falar que a gente tem medo, né? Eu falo que a gente tem... Eu morro de medo, né? Porque eu também sofro, né? E o pessoal fala, você é oriental. Eu falo, gente, mas o oriental sofre também. Então, a gente tem um grupo aí de amarelos que a gente luta para isso também, né? Para ter o oriental de black. Porque hoje tem mestiços, né? Você sabe que veio uma moça aqui que eu conheci ela na rua, fazendo entrevista na rua, e durante, porque eu faço trança e tal. Ela é preta, transista, e ela veio aqui, um dos motivos que eu convidei ela pra vir foi pra gente falar sobre isso, que ela falou assim, a pessoa chegou no meu salão e quer fazer trança, eu faço. Pode ser branco, pode ser preto, pode ser japonês, pode ser o que for, porque esse negócio de apropriação cultural pra mim tem nada a ver isso aí, qualquer um pode usar a trança. Então, e eu acho que igual tem aquela roupa, né, que tá muito na moda, eu esqueci agora o nome, e todo mundo usa, né? E por que a gente também não pode usar a trança, né? Eu já ouvi uma pessoa, uma vez, eu fiz, né, aquela trança. Igual o Bento dos Mamonas, né? E a menina pegou e falou assim, você não pode usar isso. Eu falei, me desculpa se tá te ofendendo, né? Eu fiz porque no tempo do programa, né, o diretor falava, vamos mudar seu cabelo, vamos pintar, vamos pôr... normal. E aí eu ouvi isso, Imagina, eu falei, me desculpa, né? Quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, eu tinha um cabelo no ombro aqui, assim, né? Olha, você era cabeludo. E as meninas da escola faziam trança no meu cabelo.
Ah, Pedro, posso trançar? Pode. Você acha que eu ia falar que não? Sentava uma de um lado, outra do outro e fazia um monte de trancinha e eu ficava com as trancinhas. Meu, nunca teve problema. Então, algumas coisas assim, né, a gente sofre, assim, sabe? Ah, porque vai ter um cabelo assim, porque não pode. Porque não pode, né? A gente é normal, né? Mas isso aí você sente dificuldade nisso na hora de conseguir os papéis como atriz? Ah, muito, assim, Priscila, você não mudou seu cabelo, né? Ah, não, mas aí, por exemplo, não. Vou dar eu não um posso outro... ser loira, porque todo mundo me conhece com cabelo preto, você entende? Entendi. Não, porque eu digo assim, por exemplo, o meu cabelo é loiro e tá ficando grisalho. Uhum. Vamos dizer, se eu, o que já me... É que eu não vou mais atrás disso, mas até um tempo atrás, quando eu ainda... não era nem eu que tinha pretensão, era um amigo nosso que achava que eu tinha talento pra ser ator de comercial. Sim. Eu tinha perfil tem pra todos ser os perfis, pra ser ator de comercial. E ele me orientava, falou, Pedro, se a foto que você deixou na agência é com o cabelo assim, você tem que manter o cabelo assim. Porque a hora que eles te chamarem, o cabelo não pode estar diferente. Não é isso que você tá falando. É isso, mas assim, por exemplo, se eu mudar meu perfil, muita gente me conhece como a Priscila do cabelo preto. Tá. Né? Se eu mudar, vai ficar muito diferente daquilo que todo mundo me conhece, né? Então já tenho um perfil. Tá. Entendeu? Já tenho um perfil. Eu lembro que na época, quando eu tinha o programa na TV, né? O diretor, vamos pintar os cabelos de loiro. Eu virei loira. Mas aí você tava no ar, né? Normal, sim, o público vai se acostumando. Aí as agências, Priscila, você tá loira? Então, vou fazer foto nova, né? Mas aí eu trabalhava bem menos, porque também naquela época não tinha, pode ver os porque comerciais. Porque eles queriam um perfil de japonês. Entendeu? Do cabelo preto. Pode ver. Eu preciso de alguém pra fazer o comercial da Sempre Toshiba. Como é que eu vou pôr uma loira pra fazer o comercial da... Mas uma japonesa, né? Do cabelo mais descolado. Mas pode ver, os cabelos descolados geralmente é dos produtos mais descolados, né? Agora um comercial mais de carro, às vezes descolado, mas não, porque o oriental tem aquele perfil mais, né? Todo certinho, ou engenheiro, né? Ou motorista mais sério. Não adianta. São os estigmas que acho que a gente não vai se livrar tão cedo, né? Estigmas, isso mesmo. Isso mesmo. Mas e daí? Você já falou que você trabalhou como atriz, apresentadora do programa da NGT, que chamava Amanhã com Você. Aí eu fui repórter do NGT Notícias, repórter de campo. Então eu fazia... que bacana foi bem isso. legal, foi um momento muito legal. Cobri Casa Cor, cobri vários eventos culturais, eu gostava bastante. E aí de lá eu fui para o programa Temperando o Papo, que era na Telvision. Foi bem legal, porque o programa era feito no... como chama? Lá na Ser, que tem o Mercadão. Lá em cima tinha o Espaço GE. Lá no Parque Dom Pedro, para baixo da Sé ali, né? Isso. Aí lá tinha um espaço GE, tinha uma cozinha e eles ofereceram lá pra gente fazer o programa lá. Então era um programa super gostoso. Você fazia programa de culinária? Culinária. Mas você cozinhava? Eu não, a gente tinha um chefe de cozinha maravilhoso. Eu cozinho, eu amo cozinhar. Amo. Mas não pra televisão, né? Mas aprendi. Olha, hoje eu cozinho muito bem por causa que eu aprendi lá também, viu? Muitas dicas, era um chefe italiano maravilhoso. Desculpa, esqueci o nome que já faz um tempinho, mas a gente tinha um programa lá, então era eu mais outras apresentadoras, a gente revezava, né, esse programa com a parte cultural também, tinha música, tinha entrevistas, então foi um tempo muito bom também com esse programa. Aí acabou, eu fiquei um tempo fora, né, de apresentar programas da TV, fiquei um tempo fora sem fazer locução, fui para a área de eventos, fui fazer produção de eventos, aí ralei. Aí você foi trabalhar. Igual todo mundo, mas você trabalha de quê? Mas como assim? Eu me formei, estudei, eu sou atriz. Você é atriz, mas você trabalha com o quê? Sabe que teve um amigo que veio aqui, hoje eu considero meu amigo já, Estênio Melo. Estênio Melo, cantor, fez a vida dele como cantor. Não chegou, igual, eu até conversei sobre isso com ele não chegou a ter fama. Mas ele teve sucesso na profissão, porque ele construiu a vida dele como cantor. E uma vez foi abrir uma poupança, e a menina perguntou, qual que é a sua profissão? Ele falou, cantor.
Ela deu risada. Ela falou, não, sério, senhor, eu preciso da sua profissão. Mas é isso. As pessoas... Mas você é atriz? Eu sou. Mas Atriz? Eu falo, porque essa cara não parece. Eu sou atriz. Mas você trabalha com o quê? Mas você trabalha com o quê? Não, quando a pessoa fala, você trabalha com o quê? Eu falo, na TV, no teatro, né? Com rádio. Mas com o quê? Na publicidade, novela. Aí você tem que ficar, sabe, explicando, porque a pessoa parece que não acredita, assim, a sabe? pessoa só assimila que você é artista, do modo geral, tanto atriz, ator, cantor, apresentador, se você estiver na grande mídia. Exato. Muita gente já me perguntou isso. Mas você já fez novela na Globo? Mas eu preciso fazer novela na Globo pra ser atriz? Fiz na SBT. Fiz na Record, né? Quando eu tava na Esmeralda, foi muito engraçado. Eu tava com... Agora você venceu na vida, né? Agora você tá no SBT. Agora sim você é atriz, né? Eu tava num aniversário, né? E aí, os meus amigos que estavam junto, todo mundo sabia, né? Mas aí o pessoal começou a chegar. Você faz o quê? Tal, não sei o quê. E aí começou... você é o quê? Eu sou atriz. Aí teve um cara que começou a dar risada. Tá zoando, não sei o quê. Aí todo mundo parou, assim, porque todo mundo sabia que era verdade, né? Aí ele falou, você já fez novela na Globo? Eu falei, não é porque eu vou fazer novela na Globo, eu sou atriz, entendeu? Não. Aí a outra menina pegou e falou assim, ela tá fazendo novela no SBT, ela tá no ar, fica quieta, assim, sabe? Aí ele, é verdade? Eu falei, é verdade. Então, e tem muito isso, né? Também, né? Que as pessoas assimilam que a Globo é nossa, mas se você pega, por exemplo, aquele rapaz que fez alguma coisa de novela na Globo, mas depois voltou a carreira dele pra Hollywood, Rodrigo Santoro. Cara, gente, não é porque... Cara, quem é Globo, cara? Porque hoje em dia, então, com a internet, tá tão difundido o negócio, tem Netflix, tem vários streams aí. A Fox, né? Tá por que você vai se pegar, você tá na Globo, senão, para com isso, gente, para. Quer ver? Mas é engraçado, né? Porque tem muita gente que me conhece, até... Semana passada, na sexta-feira passada, tem uma mulher que me conhece, né, na igreja que eu sou. Ela me conhece há muitos anos, mas nunca a gente parou para conversar assim de área profissional. E aí ela falando da área profissional dela, tal, não sei o quê, e, né, eu conversando, ela falou: "E você faz o quê?" Aí eu falei: "Eu sou atriz." Ela parou, ela ficou me olhando assim. Aí eu fiquei quieta, só esperando, né? Porque eu sempre espero, né? O que a pessoa vai perguntar. Ela: "Nossa, eu nunca conheci uma atriz." Não, mas aí foi uma reação sincera, vai. Aí ela ficou parada, assim, né? E ela não é uma pessoa, assim, novinha, né? Já é uma pessoa mais ou menos da minha idade e tal. Eu falei, que legal, né? Eu vou poder, então, compartilhar o que é, né? Ator, atriz, como que faz, como que trabalha, né? Eu gosto de conversar sobre isso com as pessoas, porque até o que eu citei agora há pouco. Fama é diferente de sucesso. Você é uma pessoa de sucesso. Muito obrigada. Você, fez muita coisa. A gente não conseguiu terminar a gente começou a falar da sua carreira aqui, sei lá quanto tempo, e não conseguiu falar tudo ainda. Agora, não quer dizer que você tenha fama. Que Sim. Você vai sair na rua agora, vão te parar pra tirar foto. Exato. Alguém pode te conhecer. Eu lembro dessa moça. Mas... eu conheço algumas pessoas, assim, com carreiras similares. Esse amigo nosso que eu citei agora há pouco tempo, o Mário Chesman, ele é ator. Quando ele vai fazer uma ficha em algum lugar, profissão, ele escreve lá, ator. Que tipo de ator que ele é? Ele é ator de comerciais. Sim. Ele tem o cadastro dele lá na O2, ele faz muita coisa na O2, ele faz vários comerciais e o rosto dele não fica conhecido. Mas como ele ganha a vida? Qual que é a profissão dele? Ele tem sucesso na carreira? Tem, porque ele recebe como ator, se mantém como ator, ele é ator. Sim. Né? E é isso, né? As pessoas acham que a gente é ator, então a gente tem que fazer só teatro e só TV. Não é mais, né? A gente pode fazer... Agora tem Porta nos Fundos também.
A gente pode fazer contação de história, porque eu faço contação de história. Isso é legal. Olha lá, ó. Isso é legal. Né? Porque o ator, ele tem que reproduzir. E você fazendo contação de história, você tem que contar a história com aquela... a verdade da história. Né? E é isso, né? Você ser ator atuando e contando, falando. Não, mas a contação de história tem que ter é algo a mais. Eu acho que é além plus, de né? ser ator. Você acha? Eu acho, porque eu acho que, por exemplo, o ator, eu não sei, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que ator também é contação de história. Mas você é que eu não também tem quero, que contar. eu não, quem sou eu na fila do pão para dizer o que é, o que não é? Mas, por exemplo, eu tô tendo uma experiência agora com teatro, vou viver um personagem, e eu acho assim, o ator, ele incorpora um personagem e ele representa aquele personagem. Você representa o personagem, isso. Agora, quando você vai contar uma história, você tem que dar o contexto de toda a história, a ambientação, o clima daquela história, a personalidade de cada personagem. Eu acho que é uma coisa maior do que você representar um papel. E dependendo também, né, de como você faz a contação de história, você faz a sonoplastia. Olha lá, o Gustavo tá fazendo sonoplastia. Às vezes você não tem outras pessoas, é só você lá. Né? Então você tem os instrumentos para fazer junto. Nossa, eu acho fantástico a contação de história. Eu amei. Eu entrei assim, por acaso, esse ano. Por acaso não, porque eu acredito muito em Deus. Eu sou cria da TV Cultura. Eu também, gente. Gloob Gloob. Tinha aquele pessoal que contava as histórias. Exatamente como você tá falando. E fazia aí choveu, aí pega o pau de chuva. Aí veio o cavalo. Com aquele coco, né? Eu amava, né? Então, quando eu pude fazer esse ano, né? Eu falei, gente, me achei, é isso, né? Eu quero ainda fazer mais coisas em cima disso, né? Então, logo mais vai ter algumas coisas aí minha, mas eu me achei. Até meu marido falou, bom. Nossa, você se achou. Eu falei, então, assim, ser ator... Mas você precisou apresentar programa, ser repórter, ser atriz. O que mais você... Eu sou locutora também. Eu tenho, né, apresento hoje, né? Pra agora você descobrir que minha vocação é ser contadora de história. Já fui professora também de TV e cinema, né, numa ONG. Já dei aula para crianças de 6 a 13 anos. Dar aula é bacana. Foi muito maravilhoso, foi uma experiência em 2023 que eu falo que eu guardo no meu coração, assim, no meu quentinho do coração. Deixa eu contar uma coisa aqui. O podcast é para falar sobre você, mas permita... Não, com certeza. É pra gente partilhar, contar uma isso. história aqui. Você me perguntou como é que você conhece tanta gente legal para trazer no seu podcast. Uma pessoa que eu conheci, que ficou meu amigo, pastor Felipe Torres. Olha. Eu tava trabalhando num casamento, tava filmando um casamento de um pessoal que é da comunidade da Bolívia. Eles vivem em comunidade aqui no Brasil. Eles têm uma igreja boliviana que eles frequentam, chama Ministério Plenitude. Plenitude, né? Seria como se falasse em português, mas eles falam plenitude, eles não falam no final. E durante a festa do casamento ali, eu me aproximei do pastor e fiquei amigo do pastor. E alguns membros da igreja, pessoas bem jovens, assim, os adolescentes, me perguntando como é que funcionava a câmera, como é que isso, como é que aquilo. E eu vi que eram pessoas assim que queriam ter acesso àquilo. Conversei com o pastor, falei, pastor, se o senhor me permitir, se o senhor me ceder o espaço da igreja, eu me comprometo a ir lá e ministrar um curso de fotografia para essas pessoas. O pastor, na hora, aceitou e ficamos amigos, e foi daí que surgiu o convite que ele veio no meu podcast. Olha, e ele tem uma história de vida fantástica. Se você não assistiu ainda, eu vou te passar o link depois. Esse pastor vou tem uma assistir. História de vida fantástica. Eu assim, quero. de perseverança, de vitória, assim, dentro da igreja. Que legal. Ele é uma pessoa... Pastor Felipe Torres, vou te passar o podcast dele. Quero assistir. E foi isso, assim, em 2023, na verdade, foi uma virada de chave na minha vida, porque eu estava levando paralelo a minha vida de produtora, né, de eventos, e minha área de artística. Em 2023, falei, não chega, eu preciso ir para a área artística, é isso que é o meu dom, é o talento que Deus me deu, e eu preciso voltar. E foi onde um coordenador de uma ONG, hoje ele não está mais nessa ONG, mas ele falou assim, Priscila,
tô precisando de uma pessoa para dar aula de TV e cinema. É você. Eu falei, uau, eu tô querendo voltar, é isso, né? Quando eu cheguei lá, eu vi o espaço, o lugar é lindo, maravilhoso, né? Então eu fui trabalhar mesmo, né? Ganhando remuneradamente. Então trabalhava de manhã e à tarde, com as crianças que estudavam à tarde iam de manhã, e as crianças que estudavam de manhã iam à tarde, né? Para lá, para a ONG. Então, foi um tempo, assim, muito precioso em 2023 que eu tive, que eu ainda quero voltar, né, a dar aula para esses tipos de ONG, porque é algo que veio no meu coração, eu conheci, pude estar muito de perto, e eu tive um amor e uma paixão. E aí, esse ano também, uma outra ONG me convidou para fazer contação de história também. Então, eu vejo que eu estou me entendendo, assim, onde eu estou, depois de 20 e tantos anos, né? Eu falo que a gente vai se reaprendendo, vai aprendendo, vai se conhecendo, né? E além disso, você tá no Bola Rádio também, né? Tô na Bola Rádio, né? Lá a gente faz o programa Os Assistidos. Tá. Eu, o Fernando Gomes, que é o jornalista também, apresentador, junto com o pastor Boni, Daniel Boni, ele que é da parte de assistência social, ele é um dos o líder, né, da assistência social nível internacional. Uhum. E lá a gente compartilha a palavra, então as pessoas ao vivo podem ir lá deixar no chat, né, perguntas, pedido de oração. Tô lá 1 mês, então tô amando, porque... Legal, quem quiser ouvir, como é que faz? Então todas as quintas-feiras, 11 horas da manhã. Ouvir e assistir, né? Porque hoje em dia isso, você rádio virou imagem também, né? Você pode ouvir, sim, no aplicativo da Bola Rádio. Tem um aplicativo que é só o som. Isso, tem. Mas se quiser assistir também tem. Assistir no YouTube, né? Que a gente tem o canal da Bola Rádio. E também tem pelo aplicativo, ou Android ou sistema Apple. Você pode baixar lá a Bola Rádio. Tem as 2 rádios, né? Que é a Worship e a Extreme. Então, a gente está com os programas na Worship e a parte só de louvores, mais um gospel mais internacional, a gente tem lá na Extreme. Ano passado, 2024, eu voltei a estudar, né? Então, eu fui fazer locução. Você está fazendo locução agora? Eu terminei, né? Eu fiz locução comercial, aí eu fiz o... Desculpa a pergunta. Bom, pode falar. É que o papo tá tão bom que às vezes eu esqueço que a gente tá gravando um podcast. A gente tá gravando, né? Que vira um bate-papo mesmo. Você fez locução aonde? Eu fiz no Senac. Ah, bacana. Porque eu, apesar de... Eu fiz a faculdade de rádio e TV, mas não fiz um curso específico de locução. Então vai ser interessante eu fazer. Foi bem legal, porque foi muito específico, né? A parte de locução comercial para você fazer, tanto para comercial... Ah, mas aqui é outro tipo de locução, né? Porque... Não é a locução que eu faço aqui de apresentação. É aquela locução de tipo comercial. O voice-over, né? Do comercial. É, isso. Ou pra URA, né? Aperte o 3. O 2, né? Então tem tudo uma técnica, né? Tem esse uma medicamento é contraindicado em caso de dengue. Também. Né? Então tem tudo isso, assim. Ou para aqueles comerciais, né? De novela, né? Não tem? E agora? Não sei o quê, não sei o quê. E agora? Não perca no próximo capítulo. Esmeralda vai voltar a enxergar. Isso mesmo. Como é que era o nome do... Doutor José Armando. O doutor José Armando vai descobrir. Esmeralda vai se reencontrar com José Armando. É tipo isso, né? Então a gente tem toda uma técnica. Tem a professora também de voz, né? A fono, a Dani, que eu amo. Um beijo, Dani. Ela foi minha professora tanto na aula de rádio, né? De locução de rádio. Foi na minha professora de locução comercial e foi de apresentadora de TV. Ela foi minha professora em três cursos lá no Senac. Eu fiz esses 3 cursos no Senac ano passado. Eu falei, não, eu vou voltar, estudar, né? Nunca é tarde. E eu acho que a gente sempre precisa. Eu voltei para a faculdade, fui fazer rádio e TV, eu tinha 30 anos. Ai, é isso, né? A gente vai tendo que estudar de novo, reaprender. Eu queria fazer agora, sabe o quê? Talvez uma pós-graduação em jornalismo. Muito legal. Eu acho que vale muito. Meus professores falaram isso para mim. Se você puder, faça uma faculdade. Eu falei, uma faculdade. Eu falei, então tá. Eles, você gosta tanto disso, né? A gente vê você tanto aqui nos cursos. Faça uma faculdade. Eu falei, nossa, mas 4 anos eu já vou ter... Será que vai? Cara,
experiência minha. Quando eu comecei a faculdade de rádio e TV, eu ainda tinha a ideia de trabalhar atrás da câmera. A faculdade abriu a minha mente e me fez ter vontade de trabalhar na frente da câmera. Sim. Então, às vezes, ajuda você a enxergar coisas que você não estava enxergando. Será que eu, tanto trabalhando na frente, eu vou para trás, então? Ué, vou virar produtora? Não sei. Olha lá, Você não sabe dos planos de Deus? É verdade, porque igual esse ano, né, eu fazendo a contação de história, eu falei, gente, que maravilha, né? Eu sempre gostei de ler os livros para as crianças, tal, contar a história, mas não isso como uma profissão, né? E aí esse ano, como virou profissão, uma escritora me chamou para fazer uma contação de história. Então eu li todo o livro, adaptei para a contação de história. Até ela ficou admirada. Ela falou: "Nossa, eu amei, né? Eu vou pedir para você vir mais vezes fazer a adaptação dos meus outros livros". Então assim, não é só você então ler uma história, né? Você tem que adaptar, você tem que saber da onde tirar aquele gancho mais legal, né? E dar uma ênfase mais legal. Então, é um trabalho, né? Não é tão fácil. Gente, tudo é trabalho nessa vida, né? Não é assim, não vou contar uma história ali. Não, as coisas dão trabalho. Fazer podcast dá trabalho. Dá trabalho, tem todo um time, né? Exatamente. E as pessoas acham, essa lá, fica falando na frente do microfone, lá, né? Mas eu falo, gente, não é. Tem uma preparação de voz para você não ficar depois afônico, né? Tem todo um... a cor, né, do estúdio, a luz, o microfone, a câmera. As pessoas não têm essa noção, né, da grandiosidade de você ter um canal, de você ter um programa, de você ser repórter, né? Às vezes, hoje eu vou fazer rua, né? Poxa, tem que ter um operador de câmera, tem que ter uma pessoa para bater o branco, né? Um produtor. Às vezes não, é você lá como repórter sozinho, porque eu fiz muito, né? Isso. Era eu e o câmera. Vamos lá, pega essa imagem, vamos lá, agora corre atrás. Você produzia a matéria. Eu produzia, né, junto com o câmera. Hoje o câmera tá na Bandeirantes. Outro dia eu fui na Bandeirantes e encontrei ele na Bandeirantes. Eu falei, nossa, que legal, né? Hoje você tá... Mas ele correu muito comigo na rua. Ai, vamos lá, olha, tem essa pessoa, olha, conheço tal pessoa, vamos fazer, né, entrevista com essa pessoa. Então, poxa, a gente, né, não é tão fácil, né? As pessoas só vê na televisão, né? Ou vê na internet, né? Lindo, maravilhoso. As pessoas não têm noção de que, às vezes, a pré-produção é mais trabalhoso do que você gravar, né? E o pós, né? Para quem faz podcast. Tem a edição, né? Vocês têm que cortar depois para os melhores momentos. Sim. Vai para o TikTok, vai para o Instagram, o que vai? É tão trabalhoso tudo, né? É tão trabalhoso a nossa vida. Só que as pessoas não dão esse valor. Eu falo que não é só um comercial, sabe? A agência manda para você, você faz um teste. Eu fiz uma vez fiz figuração no comercial da Volkswagen. Cara, a gente passou, sei lá, acho que umas 10 horas ou 12 horas. 12 horas. Pra gravar um comercial de 30 segundos. Eu já fiquei uma semana em um hotel pra gente gravar o comercial de um papel higiênico. Imagina, a gente 30 segundos. Entendeu? 30 segundos. A gente foi um dia antes, porque teve um ensaio, que tinha dança ainda, tinha que decorar o jingle, né? E aí depois, no outro dia, a gente tinha que acordar bem cedo, porque tinha que pegar o sol da manhã, que foi numa praia, né? Porque depois estoura, porque pega a luz errada, enfim. Tem a hora certa, né? A produção de um filme publicitário que vai pra televisão de 30 segundos é a mesma produção de um filme de Hollywood, né? Estou falando Hollywood, mas um cinema. Sim. Né? Então, as pessoas não têm noção do trabalho que é. São todos os detalhes, é muita coisa. Para você tirar 30 segundos dali, como é o caso do filme publicitário, um dia inteiro, no mínimo.
Não, e a gente está falando aqui de comercial, né? Mas eu já fui em todas as vertentes. Aí você vai para uma novela, então, assim, faz uma novela. Novela é muito mais rápido, é muito dinâmico, você tem que ter o texto decorado. Linha de produção, né? Então, assim, sabe, você tem que estar com o texto, a roupa, você tem que lembrar a cena sequência, né? Você estava com o cabelo assim, lógico, tem um produtor que vai cuidar disso, mas você como ator... Continuista. O continuista, né? Então, assim, cada... vertente é diferente. As pessoas, ser ator é fácil. Não, não é fácil. Porque se você vai fazer um filme, é diferente de novela, entendeu? Você tem uma preparação antes, né? Filme é uma outra... É diferente. O comercial é outra, né? Eu vi uma vez, eu estava fazendo um filme para a faculdade. Durante a faculdade, a gente fez alguns filmes, alguns curtas, né? E uma vez a gente chamou um rapaz que era ator de teatro. E, a gente não tinha verba pra ficar fazendo ensaio e tal. Era ali, ó, vem no dia aí, a gente grava e faz. E o cara chegou com, o texto é esse aqui, tá. Ele, é um filme de terror. Ele entrava numa casinha abandonada, aí o texto ele tinha que falar, tinham duas meninas que falavam assim, ai, nossa, que casa velha, será que é segura? E o texto dele era assim, não meninas, calma, a casa é segura. Aí ele entrou. Meninas, fiquem tranquilas. Esta casa é deveras segura. Querido, você é do teatro, né? É isso, né? Então, assim, quem é do teatro, a gente não colocou o teatro também, né? Quando eu fui pra novela, minha primeira novela, o diretor, na hora, ele pegou, ele falou assim, você é de teatro, né? Você é de palco. Eu falei, sou. Ele, então, você tem que ser menos. E eu, pra entender o que era menos, eu não entendia, porque eu nunca tinha feito, né? Aí eu entendi que, né, a minha expressão, meu gestual, a minha fala, tudo era bem menor, no quadradinho. E aí, quando eu vou pro teatro... Pra mim tá sendo o contrário, porque eu tô indo pro teatro agora. Agora eu tô tendo o diretor, não, grande. Pedro, você vem pra cá, você olha pra plateia e fala com a plateia, depois você olha pro ator que tá contracenando com você, depois você olha pra plateia de novo. Aí você faz uma respiração, né, igual na televisão, não dá pra você fazer aquela... Não, porque fica horrível, fica gigante isso. Então... Cada um tem a sua... você ser ator? Mas cada linha é diferente, né? Eu falo, é diferente. Então, quando eu vou ensaiar, né, com o pessoal de teatro, é uma coisa... Até influencer, né? Eu já fui produtora de influencer digital para fazer comercial. Aí chegava o influencer, eu não consigo. Aí o diretor falava, mas ele não sabe live, decora um monte de texto. Calma. Com ele funciona diferente, vai funcionar. Olha, aí você usa outra técnica também para influencer digital, né? Então, cada um tem uma técnica, tem um jeito de você se trabalhar, porque não está acostumado, né? Quem é ator de teatro vai ser grande. Quem é ator de TV é pequeno. Quando vai para o palco, nossa... A pessoa parece que tá quadrada lá, né? Aí você fala, então, agora você vai respirar, você vai crescer, sua voz... Tem que ocupar o palco, né? Tem que ir. Aí você olha pra plateia, depois você olha... Né? Você tem que ter emoção, né? Você tem que ter um sentimento lá, tal, tem um tempo, né? Não, na TV você não tem esse tempo. É tudo muito rápido, né? Então, se você deu um tempo, parece gigante, né? Parece que, nossa, é uma eternidade. Tá cada vez mais rápido, né? O ritmo das produções pra TV, internet... TikTok, né? 10 segundos, 15 segundos. Outro dia a menina falou, não, 10 segundos tá ótimo. Eu falei, 10 segundos? 10 segundos. A pessoa bateu, olhou. Eu falei, meu Deus, 10 segundos. Então, imagina, um texto de fazer 10 segundos, né? Antes eram uns 30, agora não, 10 segundos. Já foi, não deu. É muito louco, Esse né? medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Olha, foi. Mas cada um tem... Então as pessoas, porque ator é fácil. Eu falo, não é tão fácil, meu bem. Não é só interpretar, né? Igual quando... Não sei se você já pegou algum caso assim, né? A pessoa, você é atriz? Eu sou. então chora. Não, gente, não faça isso, tá? Por favor, com um ator. Então sofre agora. Eu vou sofrer com o que você tá falando.
com o que você tá pedindo pra fazer. É bem isso, Não, sabe? As pessoas choram, só porque você é ator chora. Choradinha pra dizer como é que você Eu falo, gente, não é assim, sabe? Triste, Chora, triste, né? Agora ri. Agora faz uma piada. Eu falo, não, desculpa. Faustão, né? 30 segundos. Agora se virando, 30. Ô, louco, bicho. Então, as pessoas têm uma ideia da gente, atuando, né, como ator, como apresentador, como locutor, enfim, que é assim, né? Sim, como radialista, né, você tem que ser muito rápido também. Sim. Raciocínio porque rápido, raciocínio muito rápido. Então, eu percebi. E não posso estar errado, mas é uma coisa que a gente só pega com a prática. Isso, exatamente. É isso que eu tô aprendendo lá no meu programa, né? Que eu tô tendo os assistidos, que lá a gente não tem pauta. Lá é meio parecido com rádio mesmo, lá não tem pauta. Eu não sei o que o pastor vai falar no dia, né? Então ele me pega no pulo mesmo, né? Eu sou a pessoa que vai colocar o GCzinho lá, né? Do tema. E aí eu vejo que tem que ser muito rápido. Eu tenho que conhecer também a palavra de Deus, eu tenho que conhecer um pouco do assunto que ele está falando. E além de tudo, ainda tem no seu caso, ainda tem esse peso, vamos dizer assim, né? Porque vocês estão evangelizando ali. Então não pode escorregar. Você não pode falar nada fora da palavra. Se falar, ai. Depois vem os haters. Porque tá na internet, tá no YouTube, então... O print é eterno. É eterno, exatamente. Então você conhece muito bem disso, né? Então, assim, eu falo, gente, eu tô um mês mais ou menos lá. Eu já passei por cada sufoco, né? E agora tem uns dias que o jornalista não tá comigo, então eu tô sozinha lá. Então você faz tudo, né? Antes quando ele tá, ele ainda coloca os GCs, tal, ele que abre e tal, fecha, né? Ele dá os comandos. Mas quando eu tô semana passada retrasada eu fiz sozinha. E aí caiu a conexão do pastor. Aí você ficou sozinho. Só que ele não viu que ele caiu. Aí você teve que... agora aí estamos aqui. Eu peguei e chamei de novo a vinheta, enquanto eu tinha 30 segundos de vinheta para chamar ele no WhatsApp. Pastor, você caiu, volta. Né? E era eu e ele, eu não tenho produtora, não tenho ninguém, né? Então sou eu para fazer tudo lá. Né? Porque é voluntário também. Então é legal, né? Porque é ao vivo. Então você tem esse negócio de ter esse timer aí. Né? Que tem que ser rápido, e o ator é isso também, né? Se você está em palco no teatro, errou, meu bem, vai, né? Vai. Tem que tocar outra coisa, o outro ator tem que te ajudar também, porque senão fica aquele, né, parado, aquele oi. Não pode deixar. Não pode, e o branco. Eu peguei muito isso aqui fazendo podcast, viu? Porque, por exemplo, você é uma pessoa que se eu deixar você sozinha aqui, você... Nossa, pronto. sou metralhadora. Não, você é uma pessoa boa de se conversar. Você tem assunto. Agora, eu já entrevistei pessoas que o Gustavo falou... As pessoas sabem que o Gustavo é meu filho. Uhum. O Gustavo falou assim, pai, se não é você ficar... jogando... Não sai podcast. Não foi, Em compensação, nós dois aqui, eu acho que a gente estamos indo pra segunda hora já. Não estamos não, Gu? Ai... Era quanto? Era só 30 segundos? O papo tá bom, não tá? Não, o papo tá bom, vamos continuar conversando. Se o papo tivesse chato, a gente já tinha... Mas me fala, a gente pode... A hora que tiver que parar, você me fala. A gente tá conversando, a conversa tá fluindo aqui. Sim. Agora teve gente que eu tive que ficar, mas e isso? Mas e aquilo? E a pessoa, sim, não, não. Não, e aqui ainda é gravado, né? Uhum. Você tem esse negócio de você poder ainda fazer os cortes, tal. Eu tive um programa ao vivo, imagina. Era de segunda a sexta, ao vivo, 3 horas de programa, depois virou 2. E era eu e outra... Era segunda a sexta, ao vivão lá, ó. E eu e a outra apresentadora. Eu não tinha esse conhecimento, né, de TV antes, como apresentadora, e quando me chamaram, porque me conheciam... TV ainda? Foi na TV, foi na NGT, o meu primeiro programa, foi ainda pelo aquele Orkut, imagina, a produtora me chamou pelo Orkut,
nem existe mais, né? Não comenta essas coisas que as pessoas descobrem a sua idade. Mas eu já falei lá quantos anos eu já tinha começado, as pessoas já conseguem... Bom, enfim. Aí lá pelo Orkut ela me chamou, olha, sou produtora, tal, né, da emissora, tal. Eu pensei que era pegadinha até. Aí eu peguei e falei com um amigo meu, que era ator, que era apresentador, que é apresentador, o Jean Rios, que hoje é da Rede TV. Eu falei para ele, uma tal produtora assim me chamou para a NGT. Ele, vai agora. Eu falei, agora? É quente. É quente mesmo? É sério, vai, pode ir. Aí eu fui, fiz a entrevista. Aí eu falei, é você. O diretor também, é você. Na época também não tinha muitas, né, apresentadoras japonesas, tal, não sei o quê, orientais. E aí eu fui com a cara coragem, cara de pau, assim, sabe? Que eu era atriz, não era apresentadora, né? Então eu não tinha nenhuma técnica. Uma coisa que tem no meio artístico, que a gente tem que ter nesse meio artístico, é o negócio do improviso, né? Qual que é a primeira regra do improviso? É sempre dizer sim. Agora, se você vai fazer ou não, vai fazer. Você é capaz. Você apresenta, apresento. Você atua, atuo. Você canta, não. Aí você pediu pra eu cantar e eu já falo, não, cantar é uma palavra muito forte, cantar. Aí você já meio que deixa, assim? Dublar eu consigo, cantar, não. Eu brinco. Eu falo, gente, eu brinco. Eu sou desafinado. Eu sei que eu sou desafinado, eu mas preciso, é uma frustração que eu tenho, eu gostaria de fazer aula de canto. Então, somos dois. A gente vai conseguir ainda, então, hein? Vamos pensar que a gente vai conseguir. Eu tentei também o violão, mas eu falei, ainda não chegou. Mas uma hora chega nessa parte de musicalização. Mas é isso, né? A gente vai... Eu fui, né? Eu fui lá apresentar ao vivo, imagina. Ao vivo ainda. Mas você entrou assim ao vivo, primeira vez? Ao vivo, vai. Ligou a câmera. Bom dia, estamos começando agora o mundo, né? Assim, era eu e mais 3 apresentadoras. Era assim. Então foi na cara e na coragem, ao vivo. Aí e depois... deu tudo certo. Não, né? Eu tenho várias coisas, assim, que aconteceu ao vivo, né? De eu cair, né? E só aparecia minha perna, assim. Porque tinha um palquinho uma vez, eu indo pra trás, a mulher fazendo o cabelo lá, e eu indo pra trás, de repente, blum! Aí eu só ouço, assim, o diretor, o que aconteceu? Eu vi uma perna voando. Porque eu caí. Simplesmente eu caí. Imagina. Eu caí, né? Era um palquinho pequeno, mas... Mas o primeiro dia... No primeiro dia eu nem lembro mais como foi. Eu só sei que todos os dias tinha algum... Assim, que na época não tinha meme, né? Mas eu seria meme da internet. Com certeza, assim, sabe? De chamar entrevistado pelo nome errado. Vixe! Teve um que eu conheci o produtor de música. Imagina. O produtor me trouxe até antes, né? Olha, é esse cara que você vai apresentar. Tal. Ele era... Não tinha ponto. E aí, na época, ele falou assim, olha, ele é oriental, então vai ser a pauta só pra você. Vai ser você e ele, tá bom. Eu encanei que o nome dele era tal. E toda vez eu chamava a gente de nome tal. Aí ele pegava e corrigia. Então, meu nome é... Não, me desculpa. E tal. Gente, acho que foi o programa inteiro, assim, imagina. Você conhece a história do Daniel, o cantor Daniel? Não. Real, isso aí. Ele confirmou. Ele disse que é o rei das gafes, né? Diz que já deu algumas, né? Tem a mais famosa é a do que ele tava no Criança Esperança, com o braço machucado, e o Didi perguntou pra ele, Daniel, tá com o braço machucado de tanto ligar? Eu liguei muito pro Teleton. Essa é a mais famosa dele. Mas a outra que eu também já ouvi, diz que ele chegou numa cidade fazendo show, aqueles shows que a prefeitura que paga o show, Sim. né? E ele precisava agradecer o prefeito. E ele sabia que o prefeito era japonês, mas não lembrava o nome do prefeito. E no chão do palco tinha uma dália com as músicas que ele ia cantar, e inclusive o nome do prefeito. Como é que é o nome do... Eu não posso tampar. Como é que é o nome do prefeito? Aí falaram pra ele, tá no chão. Ele falou todo... Queria agradecer agora, o prefeito tá no chão. Gente! Então, o Daniel, que é conhecido no Brasil inteiro,
deu uma gafe Então dessa? eu posso, A gente também gente. pode. Então eu posso. Vai. Eu tô me policiando muito lá, né? Porque é ao vivo também, lá com o pastor. Imagina, com o pastor ainda, né? E com a palavra, então eu tenho mais temor ainda, né? Mas quando eu tinha meu programa que eu andava, eu circulava, né? Então, caía. Ai, olha, eu era muito desastrada. Então era engraçado. Tanto é que eu tenho o Pedro Henrique, né? Até um beijo, porque é meu fã até hoje, ele é do Rio de Janeiro, então ele fez uma página para mim de fãs, né? Eu tenho uma página de fãs até hoje por causa dele. Ele que até hoje coloca coisa minha nessa página do Facebook. Ele me acompanha em tudo até hoje, né? Mas ele começou lá no meu programa, ele mandava e-mail. Olha, o programa foi assim, assim, assado. Que bacana. Ele escrevia para a produção no mesmo dia, e aí a produção já me entregava. Olha, Priscila, o Pedro mandou isso, né? Que bacana. E foi super legal. E até hoje... meu sonho é ter um fã assim. E quando eu conheci meu marido, então, eu falei pro meu marido, eu falei, olha, eu tenho um fã, eu tive que explicar pra ele, né? Que é um fã, que eu né? tinha um fã do Rio de Janeiro, não conheço ele pessoalmente, né? Só pela... hoje, nas redes sociais, aquela época também, né? E porque ele era do Rio de Janeiro, né? Então eu falei assim pra ele, olha, entenda, né? Que é um fã, né? Até hoje... que acompanha minhas redes sociais, que coloca as coisas, né, nas minhas redes sociais, mas porque ele quer. E tem seu marido tem ciúme, não? Não, ele é super tranquilo. Ele é super tranquilo. A Elis tem um pouco de ciúme, viu? Porque, não sei se você já assistiu o quiz que eu faço na rua. Ah, sim, já. O quiz que eu faço na rua é assim, quando a pessoa perde, eu abraço. Falo, vem cá, não fique triste que você perdeu. E muitas vezes a pessoa que perde é uma menina, uma moça. Ela fica aí abraçando as meninas. Ela não gosta muito, não. Ela é ciumenta. Tem que tomar cuidado nos abraços, hein? Não, mas não pra consolar a pessoa. Não tem maldade, é verdade. É ela que é ciumenta. Não, acho que meu marido... Tanto é que eu abraço quando é menina. Eu abraço também, é uma coisa. Só que... Meu marido, ele é tranquilo, né? Quando ele me conheceu, eu já era atriz, tudo, né? Então, tanto é que eu falei pra ele. Eu conheci ele e falei, vai assistir um comercial que eu ia fazer até com Rodrigo Hilbert. Era de um mercado bem grande, eu não vou falar, mas era de um mercado bem grande. Eu falei... Extra, não? Não vou falar. Pão de açúcar, não? E aí, a produtora era muito minha amiga. Eu falei pra ela, olha, eu tô conhecendo uma pessoa tal. E a pessoa nunca entrou nesse meio. Pode vir só pra ver como que é tal, não sei o quê, né? E como a gente grava mercado, é a madrugada inteira, né? Porque para o mercado, famoso também para as pessoas não ficarem em cima, né? Então, aí ele chegou, né? 8 horas da noite, 9, não lembro. Eu já tinha chegado um pouco antes, que a gente chega um pouco antes pra maquiar lá, né? Aí ele chegou e falou, daqui a pouco você vai embora, né? Meu marido falando. Eu, não, só amanhã de manhã. Ele, como assim? Eu falei, então... Agora isso, né? vai ter o ensaio, né? Com o ator, comigo. Aí depois vai filmar de frente, de costas, de lado, ação aqui. Depois vai ter uma outra cena lá, não sei o que. Aí o diretor não vai gostar, vai pedir pra repetir. Aí essa ficou boa, mas o áudio... Mas pode melhorar, né? Faz mais uma, só pra garantir. Pra garantir, não, essa palavra é sempre, né? Só pra garantir. Então, assim, quando ele me conheceu, ele falou assim, nossa, você só vai sair amanhã de manhã. Eu falei, então, a minha vida é assim, né? Às vezes eu gravo de final de semana, durante a semana não tem dia, né? Não tem hora, então não é feriado, não tem. A gente não tem isso, né? Então, para quem trabalha com isso, é meio que ser médico. Não é? Então, para quem, né, o nosso cônjuge, tem que meio que saber que a gente tem que ter os dias livres, né? Então, para ele foi um pouco complicado, assim, né? Agora já entendeu. Acho que até hoje não. Às vezes tem um compromisso, né, da família, aniversário, algum, não sei o que, alguma festa importante, mas eu tenho gravação, né, igual no Dia das Mães, tinha a apresentação da minha sobrinha, aí eu tinha uma gravação, eu falei, não, mas vai dar tudo certo, eu vou conseguir. Aí eu cheguei 6 da manhã na gravação, só que aí mudou, acho que umas cenas, tal, não sei o que, a gente não gravou de manhã. Só gravou à tarde, depois do almoço. Aí eu falei, meu Deus, mas vai terminar cedo. Eu fiquei pensando, vai terminar cedo. 4 horas dispensaram a gente, né?
Aí saí correndo, a apresentação da minha sobrinha era às 5, deu tempo, cheguei, vi ela e tal. Mas é assim, né? É assim. Então, quem tá do nosso lado, né? O nosso cônjuge, a família, tem que entender, né? A gente não tem dia, nem horário, nem final de semana, nem feriado. E nem Férias. hora para acabar o trabalho, né? Isso que é, eu acho que o mais complicado é isso, porque, por exemplo, ó, apareceu um trabalho e vai ser durante o final de semana, ok. Mas aí a pessoa fala assim, ó, tá, que hora começa a gravar? Começa a gravar à meia-noite, igual o caso que você falou lá. Que hora que termina? Não sei. Não sei, mas se der um problema num traveling, o diretor ia fazer com Steadicam. Aí Sim. fez a cena, não gostou. Ah, vai mudar pro traveling. É 3 horas pra montar um traveling. Sim, exato. E as pessoas não entendem, né? Quem não é dessa área não vai entender, né? Que demora pra montar. Porque às vezes o cara fez o storyboard lá pensando uma coisa, na hora de gravar ele viu É que outra. é outra, vai mudar e vai demorar horas pra mudar aquela configuração. E não pode ser em outro dia, porque a locação já tá fechada pra aquele dia, já tá tudo Exato. pago pra aquele dia, comida, figuração, luz, É operador. muito dinheiro, né? É muita coisa girando. Eu fiz uma de uma academia que quebrou caiu aquela luz, sabe aquele que faz o sol? Imagina, aquilo lá é uma fortuna. Caiu no meio da academia, assim. Plau! Parou a filmagem na hora, né? Não, para as pessoas saberem, essa lâmpada é tão cara que tem seguro dessa lâmpada. Então. Ela vai num case. É. E tem um seguro dessa. Só que não adianta nada. O seguro não ia trazer outra na hora. O que faz? Que Parou. Que Então, parou a filmagem, parou todo mundo, né? Pra ver se estava tudo bem, lá, primeiro, né? E aí parou. Passou a filmagem para outra semana. Então, assim, né? E é isso, né? Às vezes, olha, Priscila, você vai filmar esse domingo, beleza. Tô, né, me organizando para esse domingo. Priscila, caiu, não vai ter mais. Ou vai ter na outra semana, mas não sabe o dia. Só que aí você também tá chamada para um outro comercial. E aí você tem que avisar o outro que, né, talvez o outro que você tá aprovada que ia gravar esse domingo, vai gravar talvez na mesma semana que o outro que você ia gravar. Meu, é muito louco a nossa vida. A gente vive adrenado, às vezes. Ai, agora tem que mudar a data, agora tem que não sei o que, agora tem que ligar para a agência. É assim. As pessoas não têm essa noção, né? Todo mundo acha que a nossa vida é só de glamour, né? Sempre tá maquiado, sempre tá arrumado. Não é bem assim, né? A gente tem que ficar com uma agenda, né? Telefone toda hora. É Acho que loucura. você chega no set de gravação, tem uma pessoa segurando uma sombrinha pra você. É. Aí você fala assim, estou com sede. Aí um produtor sai correndo buscar água. Com água de coco, água né? de coco, né? Vou pro meu trailer agora. Pros famosos. Não, teve uma, não vou falar a famosa, né, gente? Não vou falar, né? Mas teve uma famosa cantora, tá? Que pra ela tinha o trailer, né? Então ela ficou lá no trailer. E um outro cantor que eu amo de paixão, ele é muito antigo, do sertanejo. Cara, ele ficou com a gente lá no meio, sabe? Almoçou com a galera. Sentado assim, né? Ele sentou até na minha mesa, eu até olhei assim, eu falei, eu não acredito que ele tá sentado aqui. Ele poderia sentar na mesa do diretor. Não, sentou com a gente lá, ator, tal, sabe? E compartilhou a vida dele. E até hoje, assim, sabe? Eu tenho um carinho muito forte, que eu falo, poxa, foi muito generoso, né? De estar com a gente, conversando com a gente. Mas tem umas que, assim, tive uma vez que também ia fazer o comercial com essa atriz, ela já é uma senhora, ela já bem problemática com muita gente. E aí cheguei cedo, o diretor fez a cena comigo, refez, fez, não sei o quê. A hora que ela chegar, a gente grava, tá bom, Priscila? Eu falei, tá bom. Né? Ela chegou, nem me deu bom dia, nem nada. Ela já chegou assim. Já passaram com você, né? Porque eu tô atrasada, eu sei, mas meu avião vai embora daqui a pouco, então eu já tenho que ir embora, porque eu vou gravar novela, não sei o que, não sei o que. E essa figuração? A figuração já sabe, né? Eu falei, nossa, tipo, né? Beleza, né? Aí ela olhou pra mim, vou fazer? Vamos, né? Aí ela, diretor, vamos, que ela falou que já fez com você. Eu falei, meu Deus, né? Então tá. Eu te gravou 2 vezes. Ela pegou, saiu pra ver a cena, né, no retorno lá, e foi embora. Aí eu falei, nossa, tchau, obrigada, valeu, né?
Foi embora. Aí o diretor veio, Priscila, muito obrigada, viu? Já deu. Eu falei, nossa, deu, a gente só gravou 2. Porque tinha que ser. E como a gente ensaiou certinho, deu tudo certo, era isso. Não posso. Aí, mas era da Globo. Bem famosa. Aí ela pegou, foi embora. Começa com S, não? Não posso falar, porque eu não quero... Então começa com S, não, você não pode. Posso assinar a justiça, Ela não gente. falou que não, mas começa com S. A justiça é cara hoje em dia. Nossa, tô fora de justiça. Enfim, mas foi embora. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, beleza, obrigada, valeu, sei lá. Ou um bom dia, né, também, né? Você é advogado, a gente... né? mas eu não quero pagar depois, não, pelo amor de Deus. Olha, você tem que tomar muito cuidado hoje que a gente fala na internet, na mas TV. Mas começa com S, né? Eu não falo nada. Não falei nem do ator que foi bonzinho lá, que foi super legal, imagina. Mas eu quero saber do que foi ruinzinho, é isso que nem dá do ator. views. Não. bom. Negativo. Eu falo de mim, né? O que eu já esqueci, coisa. Já chamei pessoas do nome errado. Falei pro médico o nome da doença errada. E a outra apresentadora sempre falava o nome e eu não conseguia falar o nome. Então, assim, eu seria meme na internet hoje. Fácil, assim, sabe? Eu falo que o meu primeiro programa na TV era, assim, muito engraçado. Acho que as pessoas gostavam porque tipo tinha eu lá de engraçado. Aquele Fernando da Globo, não lembra? Fernando da Globo. Eu não lembro sobre o nome dele, mas eu nunca apresentava o programa... de saúde, que tinha um médico e tal. Sim, gente! Mas ele era jornalista, né? Ainda ele conseguia segurar as pompas. Eu não tinha, né, a noção ainda. Então eu começava a gargalhar. Você foi forjada na TV ao vivo. Eu fui, olha, me colocaram lá 3 horas ao vivo. 3 horas? Era 3 horas, eu e mais 3 apresentadoras. Fazer um programa de 3 horas é pra poucos. Pra poucos. Por isso que eu falo, meu primeiro programa com 3 horas e 4 apresentadoras, a gente tinha que jogar ainda. Imagina, era aquele jogo. E agora? Aí, o que tem na próxima atração, né? Não sei o quê. Aí elas voltavam pra gente com a bola, né? Vocês estão com quem? E quando faltava? Os convidados. É isso que eu ia falar, né? Quando cai, né? Uma vez caiu e só veio o convidado que eu chamei, que o cara era dançarino de uma balada, que ele fazia vários personagens, tinha uma balada aí, que era de... O que era pra preencher, você tinha meia dúzia de pessoas pra preencher 3 horas, agora só tinha um. Nesse tempo eu tive era um programa de 2 horas, né? Sim, mas imagina, isso, né? Aí eu falei pra ele, Ale... O programa inteiro vai ser com você. Ele, o quê? Eu falei, porque todos não vieram, só veio você. Ele, tá bom. Aí eu falei pro diretor, não tem como pôr alguma coisa que eu era repórter da NGT Notícias, né? Então a gente colocou algumas coisas da parte cultural, né? Que tinha minhas reportagens. Então a gente colocou ainda no meio imagina, 2 horas de programa, com o mesmo. A gente tinha 5 ou 6, né? Que a gente fazia entrevista. Fazer com um. Fazer o João Kleber. Não, para. E o cara era dançarino, imagina a gente ficar falando, né? Então. Agora você vai ver o passo que ele sabe fazer. Porque é um passo que ninguém faz no mundo. É um passo que só ele sabe fazer. Mostra lá ele agora. Tá vendo ele, ó? Ele. Faz o passo aí, quero ver. Mas calma aí. Peraí. Para. Nossa, dá até nervoso, passo é só ele que sabe fazer no mundo. O Gustavo nem sabe quem é o João Kleber. Sabe, Gustavo? Não. Lá. Não, esses dias foi muito engraçado. O pastor falando, quem lembra do Rambo? Eu falei, gente, o Rambo, eu lembro, né? A minha infância, não sei o quê. Aí o menino falou, eu não lembro. Eu falei, quantos anos você tem? Ele, 33. Eu falei, 33 não lembra do Rambo? Eu falei, gente, Rambo será que é mais velha ainda? Você sabe o que é isso? Não. É uma luz azul. Sabe o que ela faz? Fica azul. Mas eu falei, gente, assim, sabe? Umas coisas... A gente falou de cheque, né? Que a gente tinha um canhotinho. Aí o menino, eu não sei o que é cheque.
Eu falei, sério? Eu paguei minha faculdade com cheque. E via lá, né? A gente colocava bom para, né? Quando não dava pra pagar à vista, né? E aí o menino, eu não sei disso. Eu falei, você não sabe disso? Eu falei, gente, será que eu já tô tão velha assim? Não é que as coisas evoluíram muito rápido, na gente. TV ainda... Não, e na internet, então? É difícil de pegar. Outro dia teve uma briga de uma menina aí. Eu tenho uma vantagem que eu tenho filho adolescente. Aí eu me atualizo com eles, entendeu? Teve uma briga da menina aí que, não, porque eu queria entrar no Dix do meu namorado. É? Que é Dix, cara? Essa rede eu não tenho ainda. Eu preciso ter essa rede. Eu achava que eu tinha que ter um Dix. Aí depois descobri que não era nada disso. Mas é muito rápido, né? Então você fala, caramba, mas entrou mais esse, né? O que é esse negócio aí? Me explica, né? No tempo do Orkut, pra mim já foi, Orkut, nossa, né? Facebook, agora cada hora é um aplicativo novo, um negócio novo. Você fala, gente, agora tem que ter esse também, e agora esse, outro. É muito rápido, né? A comunicação é muito rápida. Sim. E você tem que saber falar com todo mundo, né? Desde do senhor lá dos 80 anos e como aquela criança, né, de 10 também ela vai entender o que você está falando, né? Principalmente, né, igual o seu programa, um programa que fala de tudo. Então você tem que saber pegar todo mundo, se atualizando, né? Eu confesso que eu tenho uma grande vantagem, são meus filhos. O Gustavo tem 17, a Letícia tem 13. Aí quando eu vejo um negócio novo na internet que eu não entendo, eu vou neles. Falo, o que é isso aqui? Me explica aí. Aí eu já vou me inteirando. Porque é difícil de acompanhar. Eu tô na época dos bebês e crianças, porque minha sobrinha é bebê, né? Bebê na fase de criança. Então eu tô assistindo todos os tipos de desenho, todas as coisas de internet, todos os bichinhos novos, tudo que é novo. Então eu tô precisa pra contar história, ir pra contação de história, né? Aí eu falo, gente, que bicho é esse? Aí as crianças, isso é novo, então vamos lá. Uma musiquinha nova. Eu parei na Peppa Pig. Deve ter um mais novo já, né? Já tem um dos cachorrinhos já agora. Já tem, já. Tá vendo como eu tô desatualizando? Pensei que você ia falar do trenzinho, que é um pouco mais atualizado. Agora a Peppa Pig... Trenzinho? Tinha o Thomas e seus do amigos? Thomas, do Thomas é um pouquinho mais pra frente da Peppa Pig. Então, novo. você conhece aí, ó. Não, conheço, mas né, não é uma coisa assim que eu vivi o Thomas, entendeu? Sim. Eu já vi referências. Mas a Peppa Pig, os meus filhos assistiram. Então eu conhecia a Peppa Pig, a Márcia Urso. Então, né? Ainda tá, né? Mas assim, tem outros agora, né? Igual Bebê Fim, né? Que é da minha sobrinha. Aí é um e o tal do Bebê Reborn? O que você acha, hein? Ai, gente. Eu não vou ganhar processo aqui, não. Eu acho que assim, cara, são pessoas que querem brincar de boneca. Porque tem alma? Não. Tem vida? Tem olhos, mas não vê. Né? Tem boca, mas não fala. Não fala. Né? Tem nariz, mas não sente. Tem ouvido, mas não ouve. Né? Então, assim, cara, é uma boneca. Mas será que, assim, as pessoas que estão pegando atestado... que não vai trabalhar. Falar, minha bebê reborn ficou doente, então não vou trabalhar. Eu fiquei sabendo aí pela internet também. Eu ainda não vi o vídeo, mas eu vi pela internet que licença maternidade. Uma mulher foi no hospital, né? Então. Falei, eu não sei o quanto disso é verdade. Ficou nervosa que a filha... Eu não sei o quanto disso é verdade e o quanto disso é meio que um surto coletivo. Porque não é possível, gente. Não, é... Você acha? Meu Deus do céu. Tem que encaminhar pra psiquiatria, né? Igual minha mãe, ela tem uma boneca até hoje da infância dela. Né? E super normal. É a Clarice, entendeu? Minha mãe deixa lá a boneca dela, né? Com roupinha até hoje, assim, desde que eu me conheço de gente, minha mãe tem essa Clarice, né? Eu morro de medo, porque as bonecas de antigamente, não sei se você lembra, tinha um olho assim grande, né? Tipo do Chuck, né? Eles têm medo. Então eu sempre olhei aquela boneca como a boneca do Chuck da minha mãe. Mãe, não ouça isso. É a Clarice. Vamos brincar? E o dela é a Clarice. E assim, não é por causa disso que minha mãe fica brincando, entendeu? Minha mãe sempre teve ela lá e ficou lá, né?
E não acho mal. Ué, é boneca dela e infância dela. Como eu tenho meus ursos, até hoje eu não consegui desfazer dos meus ursos. Estou casada até outro dia, meu marido falou: e aí, esses ursos? É de ex-namorado, não sei o quê. Eu não, né? De infância. Mas você não meus leva o tios. urso no hospital, né? Não, né? Tipo assim, hoje não vou poder fazer a transmissão do Bola Rádio. Porque meu urso amanheceu com febre. Então, né, gente? Não, igual outro dia eu vi na internet que era brincadeira, que a menina foi apresentar, né, a criança pro pastor, né? Então, mas aí depois ela... Não, mas ela fez de brincadeira. Aí ela saiu na internet falando, gente, a gente fez isso, um vídeo... Mas ela combinou com o pastor antes. Ela combinou, entendeu? Aí o pastor brincou assim, tipo, que isso, né? Tem olhos, mas não... A palavra de Deus, né? Soltou a palavra de Deus. E aí, só que acho que viralizou de uma forma negativa, entendeu? E aí ela saiu na internet falando, gente, isso daí a gente não fez no horário do culto, a gente fez pós-culto, a gente brincou, tava, né, combinado, eu, pastor, a igreja não tava, né, cheio de gente, nem nada, né? Isso foi um vídeo, é o fake, só que o pessoal tá espalhando como fosse um vídeo que ela tinha apresentado à criança, entendeu? Então, olha como que é. A internet tem que tomar cuidado, né? Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. É isso, né? Por isso que eu falei, não vou levar processo, hein? Ó, por favor, hein? Do que eu tô falando aqui. A minha meta é que você saia daqui com processo. Porque é isso, né, meu? As pessoas hoje, cara, tá muito difícil. Antes eram os cachorros, né? Que todo mundo vê o cachorro como criança, tal. E assim, cada um é cada um, entendeu? Não, mas cada um, o seu direito vai até enquanto não interfere no direito do outro, né? Entendeu? Por exemplo, eu adoro cachorro. Eu, por falta de um, tenho 3. Adoro cachorro. Fico deitado no sofá com o cachorro, sabe? Pego no colo, trato muito bem, mas é cachorro, não é gente. Agora, por exemplo, a pessoa começa a querer levar o cachorro para lugares que eu acho que não cabe, sabe? Eu acho que o direito de cada um vai até onde começa o direito do outro, entendeu? A partir do momento que a pessoa, que aquilo começa a me interferir de alguma maneira, eu acho que tem que ter uma ponderação, né? Não pode ser assim. Mas as pessoas não têm com cachorro. Eu também tenho um cachorro, né? E meu marido, ele fala, é cachorro, não é gente. Às vezes a gente fala, né? O filho, né? Não, eu não falo. Minha filha, eu falava, minha filha, né? Às vezes eu solto uma dessa. Se meu marido tá do lado, ele fala, não, é cachorro. Não é sua filha, né? Aí eu falo, tá bom, né? É cachorro, tá? Cachorro, sabe? Então, quando eu fui morar nessa casa, ela era a dona dessa casa, né? Ela era a herança dessa casa. E aí, ela gosta de sentar, subir em tudo, né? E aí eu falei, não, no colchão, por favor, não. Na cama, não quero esse cachorro, entendeu? E no sofá, ok, deito com ela, tal, mas na cama eu não quero ela. Né? E tem gente que dorme com o cachorro, né, na cama. Então, cada um, né... Então, por isso que é difícil falar da boneca, sabe? Porque, às vezes, a pessoa substitui o cachorro pela boneca também, sabe? Acho que a sociedade tá tão doente que fica difícil até da gente. Quando eu vi uma festa de aniversário, você viu? Vi, isso aí eu vi. Não sei se era fake, se era verdade, mas eu vi a imagem. Eu vi uma verdade, às vezes pode ser até igual a menina que você falou agora. Que foi não, mas essa foi verdade. Foi. Aí eu falei, gente, né? E só pra velhinha, eu falei, gente... Assim, só pra velhinha, cara, a boneca não vai soprar, entendeu? Então, só pra você. Quer fazer? Beleza, faz a festa, entendeu? Mas falar pra boneca soprar a velhinha, imagina se apagava ela mesmo. Gente, eu ia falar, pronto. Sai todo mundo correndo. Entrou um demônio lá, entendeu? E, cara, e aí? Né? Então, esses dias mesmo, eu tava vendo na internet uma mulher falar que há muitos anos atrás ela falava que as pessoas iam colocar bonecas, né, para andar, né, com ela, e iam entrar espíritos nesses bonecos. Cara, e aí esses dias ela veio falando na internet, ela falou, olha, eu já falava lá atrás que as pessoas iam colocar bonecas para andar com elas. E é perigoso isso, se for pensar nesse sentido, né? E ó, não é uma mulher nem cristã, hein? Eu não tinha parado nem para pensar por esse lado. Então...
Mas porque o mundo espiritual é uma coisa séria. É muito sério. E quando eu vi isso, ela nem é cristã, ela é, né, de outra religião, outra denominação. E ela falou: olha, quando eu falei isso há anos atrás, todo mundo me ridicularizou, falou mal de mim. Só que hoje está acontecendo. As pessoas estão colocando bonecos para andar com pessoas. E aí, daqui a pouco. Porque aí o jeito que a pessoa fala pode dar permissão, né? No mundo espiritual para alguma coisa que não vai ser bem quista, né? Então... E é muito real isso, né? Tem casos, né, de espíritos né, entrar em bonecos. Bom, vamos deixar para um outro dia a gente conversar sobre isso, né? Mas é muito feio, assim, sabe? O que está acontecendo com o mundo, né? Eu acho que pessoas se vestindo de animais, né? Andando igual animais. Tem umas coisas meio loucas aí. O mundo tá dos avessos. Agora eu me identifico como um coati. Agora eu me identifico como... Deixa eu ver um animal bem legal. Deixa eu pensar um animal que eu quero ser. Um elefante, não? Não, um crocodilo. Você vai começar a comer as pessoas. Desculpa. Eu morde uma pessoa na rua, não. Aqui eu me identifico como um crocodilo. Então eu posso comer as pessoas. Não, posso comer as pessoas. Igual eu vi lá você se identifica tal, então você vai ficar fora de casa, vai dormir fora de casa, você não vai mais dormir, não vai comer comida. Aí a mãe falou: porque você não se identifica com tal animal, então você vai ficar fora de casa. Você sabe, mas isso daí é uma coisa que eu acho que é natural, porque o meu cachorro, por exemplo, ele se identifica como gente. Ah, o meu também. A minha. Ele não come no chão. Olha, aí é mais sério. Eu tenho que pôr... A gente reparou que a gente colocava a comida dele... Por exemplo, ele tem um sofá. Ele dorme no sofá, mas não é que é o nosso sofá. É um sofá que já não estava mais em uso, a gente colocou pro cachorro dormir. Aí a gente reparou que colocava o potinho dele de comida no chão, ele descia do sofá, pegava um bocado de comida, subia e comia. Colocava. Aí, outro bocado, comia. Aí a gente começou a colocar o pote de comida em cima do sofá. Agora ele come em cima do sofá. Ele não come no chão. Por quê? Vai comer no chão feito um cachorro? Ele não é cachorro. Não. Ele não deita, por exemplo. O cachorro é normal. E o cachorro, vamos supor que tem um cachorro com a gente aqui. Ele quer ficar perto de mim, ele vai deitar do meu lado aqui no chão. Meu cachorro não. Ele vai procurar um sofá, tem uma poltroninha para as visitas, ele vai subir na poltrona. Minha, assim. Vai deitar na poltrona, ele não vai deitar no chão. A minha, eu achava ele que ela na era... cadeira da cozinha. Ai, gente. Ele fica Gosta sentadinho. de cadeira? Na cadeira da cozinha, sentado assim, olhando como se estivesse participando do jantar ali. Ele é uma figura. Gente. Ele tem plena convicção. E é só esse? Os outros... 3. Então. Não, quem faz isso é só esse. Olha. Mas ele tem plena convicção de que é uma pessoa. Gente, que barato. A minha, eu achava que ela era um gato. Porque ela passava entre minhas pernas. Sabe igual o gato faz? Assim, eu falava, meu, que coisa louca essa. E às vezes ela faz isso. Eu falo, você é gato, por acaso? Passa pelas pernas. Eu falo, gente... E às vezes eu acho também que ela é gente. Porque às vezes eu falo umas palavras assim, ela entende e faz, assim, sabe? Igual ar-condicionado. Ela vai pro lugar que tem ar-condicionado. Eu falo, meu Deus, vou ligar ar-condicionado. Ela pega e vai pro lugar que tem ar-condicionado. Aí eu tenho uma outra cachorra. A palavra correta é cadela, mas eu gosto de falar cachorra. Ninguém vai me cancelar por causa disso. Eu tenho uma cachorra, ela já é maior zona, né? Porte médio, assim. Ela é uma cachorra tão inteligente que a gente fala as coisas. Ela entende. Ela adora andar de carro. Olha. Uma Maria gasolina que você não tem noção. Ela me vê pegando a chave do carro, ela já se anima, já levanta a orelha assim. Aí, quando eu posso, eu levo ela para dar um passeio de carro. Isso, por exemplo, se vai mais uma pessoa no carro, ela senta e vai pro banco da frente. Se vai mais uma pessoa, ela entende, vai para trás. Ela pula pro banco de trás. Olha, gente. Fala assim, dá licença. Ela dá licença. Que barato. É de uma inteligência, assim, que eu fico impressionado. É igual a minha. A gente fala algumas palavras assim, né? Vai tomar seu sol. Ela já sabe que é lá fora. E aí ela vai pro cantinho onde bate sol. Vai dormir. Vai dormir. Agora é a hora de dormir. A gente vai fechar as portas, né? É isso, ela sabe. Aí ela sabe que ela tem que fazer o xixi dela, que é o último xixi e a última água, né? Então a gente fala, agora é hora de dormir. Então vamos lá fazer xixi. Aí ela sai, faz o xixi, toma água e vai pro cantinho dela de dormir. É todo dia assim.
Eu falo, meu Deus, como pode? Enfim, agora nós falamos da sua carreira, falamos de cachorro, falamos de tanta coisa que eu nem sei mais. Nossa, a gente se perdeu. Faltou falar alguma produção coisa de que evento. você queria falar? Não. Eu tô muito feliz, Que Pedro, bom. muito mesmo, porque aqui foi um bate-papo. Eu até esqueci que tinha câmera, tinha luz, tinha diretor, tinha tanta gente aí. Obrigada, viu, Imagina. por você ter me convidado. Foi maravilhoso, né? Tem tantas coisas aí do passado, né? São 20 e tantos anos de carreira, Você quase vem outras 30. vezes. Muito obrigada, veio contar um pouco dos bastidores também, né? Tem bastante coisas de bastidor. Falei da Casa dos Artistas. Puxa, não, do piloto não da Casa dos podemos deixar Artistas, isso né? daí passar, o piloto da Casa dos Artistas. Conte-me mais. como é Então, que a foi. Casa dos Artistas, eu fiz o piloto, porque todo o programa que vai no ar, né? Não sei se o pessoal que está assistindo conhece, mas sempre tem uma prova, né? Um teste para ver se vai funcionar, né? Mas isso o daí, programa. não, agora você me falou disso daí, era pra eu ter te perguntado, esqueci. Mas eu fiquei curioso o seguinte: se for um piloto, vamos gravar uma série, por exemplo, um programa de auditório, você faz um piloto, ok. Agora, se é um reality show, como é que pode ter um piloto num reality show? Então, a gente ficou uma semana, então eles colocaram todas as provas pra gente fazer, não todas, né, mas as mais fundamentais, que eles achavam que eram... Tipo, antes de ser o artista... Foi a gente, foram 12 quer dizer, pessoas. deixa eu falar, deixa eu ver se é melhor. Não, eu entendi. Antes de ser as pessoas que iam participar, eram outros artistas para fazer um teste. Isso, aí a gente foi pra lá, pra essa casa no Morumbi, mas assim, Que era na do lado época... da casa do Silvio Santos, né? Então, a gente não sabia nada, né? Porque, assim, não tinha, na época, não tinha BBB, né? Então, a gente nem sabia o que era. Cara, não sei o que você pensa, mas o Silvio Santos era um gênio. Muito, 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 muito. Eu falo que morreu o gênio da televisão. Porque, cara, pro cara mudar a programação... não tá rolando isso. Ele mudava, imagina. Coloca Chaves, coloca jornalismo. E esse negócio da Casa dos Artistas foi um negócio que hoje que a gente tem internet pra saber como aconteceu, cara, a gente fica meio... Cara, foi um gênio. Apresentaram para o formato do Big Brother, ele falou, não quero. Aí fez um negócio parecido, só que com artistas. E você pensa que ele, vou montar um estúdio. Não, alugou uma casa do lado da casa dele. Sim. E fez. Põe umas câmeras aí, põe uns artistas e pronto. E foi assim, a agência que contratou a gente, né, não falou também, porque não sabia direito. Eu fui porque, assim, eu confiava muito nessa agência, confio até hoje, eu trabalho até hoje, imagina. É uma das minhas primeiras agências, né, a Good Look, um beijo para eles. E eles me chamaram, olha, o trabalho, você vai ficar uma semana testando, né, as provas do programa da TV, mas não falaram qual que era o programa nem nada, porque também, né? Programa X. E você vai ficar lá, vai dormir, tudo bem? Tudo bem, né? Pode ficar? Posso, né? O cachê é tanto, tal, mas vocês têm que fazer todas as provas, tudo bem, né? E aí eu fui. Quando cheguei lá, tinha as pessoas, né? Até hoje eu tenho contato com uma só das pessoas de lá, que é a Daniela. Mas, assim, a gente fez todas as provas, né? Teve as brigas em uma semana, teve briga? No piloto teve briga. Teve briga. E foi legal, porque no último dia eles passaram, né? Tudo que aconteceu. Então, eles, né, mostraram pra gente. A gente ganhou um roupão, mas eu usei, aí joguei fora, né? Porque ficou... velho, se eu soubesse, né? Tinha deixado guardado até hoje, né? Hoje ia ter, né? Pra mostrar pra todo mundo, porque na época eu não achava que ia se estourar, né? Mas aí depois eu vi na televisão, né? Eu falei, nossa, olha que legal, virou. Aí falaram que ia chamar a gente, que participou do piloto, mas não chamaram. Mas foi super legal, assim, foi uma experiência bacana, né? Eu gostei. Eu iria? Não. Cara, eu acho que eu também não iria, não, viu? Eu não tenho perfil pra esse tipo de coisa. Então, é muita exposição, né? É muita exposição. Então, assim, hoje, principalmente, né? Eu sou casada, então eu respeito muito meu marido, né? Eu acho que por ele, assim, também, né? Ele é uma pessoa totalmente o avesso de mim, né? Ele é uma pessoa tímida, que não gosta muito de, né, holofotes, nem nada, né? Então, eu acho que... mas você tá sabendo que ele vai fazer um curso aqui comigo, né? Então, né? Tem coisas
aí... Temos um projeto aí. Sim, não, então, mas para essas coisas que é da área dele, ok. Mas ele tá né? sabendo que ele vai ter que falar com a câmera, né? Sim, não, mas aí não tem problema. O Eu negócio... não falei isso pra ele ainda, eu quero fazer surpresa. Não, mas eu acho que para ele, assim, o negócio é ele fazer o que eu faço, né? Interpretar, ou ter que estar num lugar, um ambiente que, tipo, imagina, ele fazer um reality show. Nunca, né? Nunca, imagina. Para ele seria uma coisa, até para fazer um comercial, imagina. Né? Às vezes eu falo, amor, olha, eu vou mandar porque precisam de casal interracial, eu e você. Pronto, ele, né? Já vai, marido e mas mulher, eu vou ter pronto. que fazer o quê? Mas não sei o quê. Ele faz tantas milhões de perguntas que eu Vai falo. ter que beijar. Eu falo, na mas frente das sou pessoas. eu. Mas ele Vamos assistir eu beijando você, não entendeu? pode. Eu falo, meu, mas é por isso, assim, sabe? Igual, mas quando é da área dele, né? Porque ele conhece bem, né? Ele é advogado, então ele fala, se expressa bem. Mas diferente de mim, né? Qualquer personagem é personagem. Né? Até brinco com ele. Eu falo, eu sou qualquer área. Né? A gente que é ator, a gente vai Você atuando. vai ter que fazer o papel de uma advogada. Você vai lá e faz. Já fiz uma vez de uma juíza. Aí, ó, tá vendo? Aí eu tive que estudar o texto. Eu falei, gente, mas como que fala essa palavra? Eu peguei, olha, como que fala essa palavra? Ele tal. Tá. Aí eu, nossa, por que tem essas aspas aqui? Ele, é tal coisa. Eu, tá. E como que fala, não sei o que? Ele, é isso. Né? Tem uns termos em latim, assim, nossa, aqueles de latim, tive que falar também. Fumus boniuris. Nossa. Data máxima vênia. É isso mesmo, eu tive que falar isso várias vezes. Data vênia, colega, data vênia. Data vênia, né? Meu Deus, eu tive que falar várias vezes isso. E aí eu falei, então a gente que é ator, a gente atua em várias áreas. Às vezes a gente acaba conhecendo, porque a gente tem que estudar o personagem. Sim. Né? Então, às vezes o pessoal fala, não sei o que, eu conheço. Aí as pessoas acham que a gente até meio, né? Arrogante, né? Ai, mas sabe tudo. Não é porque a gente tem que estudar para os personagens. Uma coisa que me acrescenta muito na minha vida é esse podcast, porque eu acabo conversando com pessoas de várias áreas. Eu conversei com você hoje aqui, que é atriz. Então tinha muitas coisas sobre essa parte de ser atriz que eu não sabia, e a partir de agora faz parte do meu conhecimento. Eu conversei já com pessoas, com um pastor, com uma atriz, com um advogado, com um delegado, com comediante. Então você vai, cada pessoa que passa por aqui... A professora de ginástica lá, de exercício. Sim, a Tereza. Tereza, gente. Imagina, quanto conhecimento, né? Cada pessoa que passa por aqui, você absorve um pouquinho do conhecimento. Aí depois você fala, isso é coisa. Aí parece até que a gente é arrogante, né? Mas não é, gente. Aqui é tanta coisa que a gente vai absorvendo. A gente absorve, né? Então, foi nessa época também que eu aprendi muito. Imagina, fiquei quase um ano com o programa, né? Então, imagina. Né? Aqui eu faço aqui uma vez por semana, postar um podcast. Você fazia todo dia. Todo dia, imagina, né? 3 horas, 2 horas de programa, toda hora entrando entrevistado novo, gente nova, não sei o quê. Você com médico, com isso, com aquilo. Estuda a pauta, né? Às vezes não tinha tempo para estudar a pauta porque vinha na hora. Mas e quando tinha, né? Que estudar uma pauta e tal. Aquele Dr. Pet, que o Ale, ele ia no meu programa. Né? Hoje ele é super famoso, você contratar ele é até difícil, né? Mas ele começou no meu programa, né? Ele tinha lá, né? Um pedacinho do programa era ele falando sobre os cachorros, né? Então hoje eu vejo assim muitos doutores tal que passou pelo meu programa, né? Hoje pessoas que são famosas passaram pelo meu programa. O Tiago, que é jornalista, ele tinha uma banca de açaí. Né? Lá na Zona Leste, o cara era top dos tops com a loja de açaí dele, né? Fazia uns açaís diferentes e tal. Ele foi entrevistado por mim. Hoje o cara é top dos tops como jornalista, radialista. Eu olho assim, eu falo, nossa, né? Hoje o cara é, né, top, né? Deixa eu falar uma coisa pra você. Recebi uma mensagem aqui no meu WhatsApp, na informação quente aqui. Opa, ixi, vamos lá. Diz que o Casa do Artista vai voltar. Olha! E o Boninho vai chamar a Priscila Kemi pra participar. Você vai? Não? Tem que falar com o meu advogado. Se meu advogado deixar, né? É só com autorização dele. E vai voltar, hein, gente? Eu acho que o Casa dos Artistas volta, hein? Volta.
Eu acho que volta, tem hein? informações quentes que vai voltar. Eu acho que volta, hein? E vai ser, Mas e aí, se vai te ser chamar? legal, Você falou hein? que não, você falou que não. Não vou. Não tem perfil. Eu não vou porque eu acho que eu brigaria tanto. Mas aí que é da audiência. Eu acho que eu brigaria tanto. Aí eu que acho é que da eu seria audiência. terrível, meu. Imagina, nossa, eu seria terrível lá. Aí que é da audiência. Aí que você lembra o Frota? Meu Deus, ele foi e voltou, porque ele dava tanta audiência, né? Eu acho que eu causaria lá, meu. Eu causaria. Então, fica a dica aí pro Boninho. Hoje não se sabe a internet onde imagina. pode chegar esse vídeo. Olha, Se esse vídeo chegar em alguém, a família Bravanel, ou então o Boninho, que vai ser o diretor. Então, ó, olha, Priscila Kemi aí, ó, já imagina. é conhecida da casa, já fez alguns trabalhos. daqui, quando eu sair da casa, já vim aqui, ó. Vou falar assim: olha, eu prometi que eu ia vir no Faladoria, tô aqui, eu participei, tudo que eu falei que eu não ia. A gente não sabe o dia de amanhã. Né? Você não sabe qual que é a proposta. Olha, a gente nunca pode dizer nunca, né? Porque a Né? gente sempre quebra a cara, então eu não posso dizer que nunca, né? E que não vou, porque, olha, Então tá confirmado. Priscila Kemi já falou que se o Boninho chamar, ela vai. olha, eu tenho que falar com o advogado lá, ó. Se ele assinar todas as leva cláusulas. Leva ele junto. Meu Deus do céu. Aí, e aquele Power Couple, eu acho muito legal. Que vai o casal. Eu não conheço. Não, isso é aí. um programa que participa o casal. Tá. Eu falo, gente, é muito divertido isso, porque tem as brigas do casal, tem as brigas dos outros casais com os casais, entendeu? Eu acho um barato. Eu falo, mas não sei se o pessoal gosta muito, né? Não tem tanta, sei lá, tanto é que você não conhece, né? Igual eu falar de Fazenda, você conhece? A Fazenda já Falar, é mais. Não, né? eu nunca tenho assistido, mas é uma coisa mais que já tá na grande mídia, assim, né? Mas o Power Couple também, sabe? É de reality show, mas, né? Se falar do MTV lá, como que chama? Troca de casais. Você conhece, aí, ó. Né? Tem vários, né? Vários realities hoje que... Mas o Power Couple, eu não sei o que acontece. Muita gente ainda não, né? Não aderiu, não sei. Eu acho muito Passa legal. onde isso aí? Na Record. Na Record? Ah. Tá agora. É que eu não. Eu falei. A Gretchen tá assim, lá. Com... Eu perdi o costume, perdi o hábito de assistir televisão. Então, as coisas que eu lembro, são coisas, igual você falou, Troca de Casais, um negócio mais antigo, Casa dos Artistas, Big Brother, Fazenda. As coisas novas que estão chegando na televisão agora eu tô por fora. Porque eu perdi o hábito. Sim. Eu até preciso, até para exercer a minha profissão, seria legal eu assistir para estar por dentro do que tá passando. Mas eu confesso que outro dia eu tentei e eu não consigo, tá difícil. Não, e principalmente da da internet, né? Hoje na internet a gente tem tudo, né? Então, mesmo que a gente Mas não... eu acho que a qualidade caiu muito, gente. É, Então, esse que você falou, não assisti ainda, não sei. Pode ser que esteja muito bom. Mas as coisas que eu tentei assistir, parece que a qualidade caiu, cara. Os caras não estão fazendo mais que como acaba era sendo antigamente. baixo, né? Eu não quero falar o nome do cara, porque, sei lá, né? Uhum. Mas eu pus um dia, liguei a televisão lá e tava um cara apresentando um programa que eu falei, pô, esse cara é engraçado, vou assistir que deve ser legal. Eu não consegui ficar 10 minutos, porque ele ficou fazendo umas piadas bestas, uns negócios sem graça. Você via que era um negócio sem roteiro, sem nada, que ele ia improvisando ali, meio sem conteúdo. Eu falei, meu, não dá. Aí, cara, é difícil. Aí perde, difícil. né? Porque você fala... É difícil. E principalmente a gente que trabalha com isso, né? Que a gente, poxa, sabe como que funciona e tal. Você fala, meu, Ainda tá um tem negócio... coisa boa. Eu sinto às vezes que eu tenho uma alma meio de velho, assim, sabe? Eu gosto assim, por exemplo, Roda Jequiti, eu gosto. Sim, porque é engraçado, né, às vezes. Ontem, esses dias eu tava assistindo, passou o show do Milhão, agora com a Patrícia Bravanel. Não, essas coisas assim... eu gosto do Celso Portiolli, eu acho ele Celso um Portiolli é grande bacana. comunicador, assim, sabe? Otávio Mesquita, às vezes eu fico até madrugada para assistir algumas coisas, né? Porque ele é das antigas, né? Um jornalista muito antigo, né? O Danilo Gentili, ele é um dos novos, mas eu gosto. Mas é bom, né? É uma coisa bem feita o programa do Danilo. Você assistia, por exemplo, o Perfil? Nossa, que era com ele, né? Otávio Com o Otávio Mesquita. Mesquita, Eu conheci o Otávio Mesquita no Perfil. Acabava o Jô, aí entrava o Otávio Mesquita. Ele sempre foi, né, desse horário, assim, Sim, mais de tardão, madrugada né? e tal.
a gente perdeu o Jô, né? Que eu acho que, assim, depois dele é muito difícil encontrar um cara que, tinha uma qualidade, assim, espetacular, né? Eu trabalhei lá, eu falava, gente, ele tem um conhecimento. E era em várias áreas, né? Ele vinha desde do humor, de escrever, de atuar, de apresentar, né? não era... De entrevistar, porque entrevistar também eu falo que é um dom, né? Igual você tá aqui, é um dom de você saber entrevistar, de você saber a hora que você vai falar, a hora que você vai pausar, vai esperar, é um dom isso. Então... Um dia eu aprendo. Não, sabe? É magnífico. Tá aqui, ó, já é um apresentador, né? Já é um entrevista. Você sabe fazer entrevista, né? Então, isso é um dom, né? É como eu vejo, assim, que o Jô, ele, pra mim, era o grande, assim, sabe? O cara. Eu aprendi muito lá. Você não acha que tá se... Quando você para pra pensar nesses antigos, Jô Soares... Aquilo que eu gostava muito dele, o Ronald Golias. Nossa, de comédia, né? Aí você pega esses caras que estão vindo hoje aí, não vai pra lugar nenhum, né? Então, igual eu falei do Danilo Gentili, né? Eu gosto muito dele, mas algumas piadas eu acabo falando, puxa, poderia ser um pouco menos, sabe? Mas eu vejo que ele cresceu muito, né? Nas entrevistas e tal. Não tô nem falando do Danilo. Danilo, apesar de eu não estar mais... perdi o hábito de assistir televisão. O Danilo é um cara que eu admiro o trabalho dele. Acho bacana, acho que um cara que entrevista, que sabe, que tem um conteúdo ali na programação dele, no jeito dele fazer televisão, e até cinema, assistir os filmes que ele fez, série que tentou fazer, mas teve uma temporada só. Eu acho bacana, eu admiro. Mas assim, numa maneira, antigamente a gente tinha uma quantidade. Você tinha Jô Soares, Golias, Chico Anísio, Moacir Franco, e outros nomes que eu não tô lembrando até aqui o agora. Clodovil, gente. Clodovil. Né? Que muita gente falava tantas coisas do Clodovil. Eu tive, né, um tempo na Gazeta com ele. E, cara, eu achei maravilhoso, né? Eu fiz o churrasco do Mulheres com ele, assim, sabe? Foi meu começo de carreira. E eu falei, gente, que homem espetacular, né? Eu amei. Eu falei, nossa, que inteligência, né? E como ele pegava as coisas assim no ar. Então, acho que foi por isso que eu tive essa paixão por apresentar, por entrevistas, pela rádio também, que meu pai sempre ouviu rádio, né? Então, desde criança, meu avô. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de entrevistas, porque no rádio tinha isso, né? Tem até hoje. Então, eu acho que é isso, né? Falta essa qualidade, né? Como o Jô Soares, né? Como outros tantos, né? Que hoje não tem mais, né? Tá difícil, né? Muito. Mas eu tô pensando aqui agora, talvez existam ainda talentos, mas que não estão mais na televisão, né? Sim. Silvia Popovic, gente. Eu, assim, eu admirava ela. Né? Você pega, por exemplo, dois caras que eu gosto. Não vou nem falar do Flow, né? Mas dois caras que eu gosto de assistir as entrevistas do Ticaracatica, que é o Bola e o Carioca. Sim. Cara, são dois talentos, só que eles não estão na televisão. Aí você pega lá o Vielela, que é do Inteligência Limitada, nossa, é outro talento também. Só que, aliás, não estão indo pro SBT agora, parece, né? Não sei. Mas eu acho que ainda o Vilela, ele deixa muito o entrevistado, assim, sabe? Falar. Eu acho que ele precisa ter mais, assim, sabe? De falar, tal, perguntar. Acho que ele tem bastante pessoas lá convidadas que falam bastante. Então, isso ajuda muito o programa dele. Né? Ajuda. Mas ele, como entrevistador, como apresentador, eu acho que poderia ter mais, assim, sabe? Mas é porque as pessoas que ele chama é de grande peso, são pessoas que falam bem, né? São comunicadores, tem bastante assunto, então ele quase não fala. Né, eu acho isso um pouco dele, né? Posso estar errada, mas eu vejo um pouco nisso. Que o programa dele é excelente. Eu vejo assim que ele só traz gente assim de peso, né, para entrevista. Mas como
apresentador, acho que falta isso, assim, sabe? De pessoas que para, né? Igual muita gente falava mal do Faustão, né? Mas ele para a pessoa, né? No meio, não sei o quê. Mas ele parava para a pessoa pegar e falar outras coisas. Principalmente porque hoje em dia a gente tá... A moda agora é podcast. Que são 1 hora, 2 horas e tal. Faustão tinha, sei lá, 5 minutos pra falar 10 assuntos. Então ele tinha que ter o time de pegar aquilo ali. Ô, louco, meu, agora essa grande fera. Fala aí agora. Aí ele mudava o assunto. E aí muita gente... né, criticava, e eu acho que não, sabe? Ele tinha que cortar porque ele tinha que ir para um outro assunto, ou porque ele tinha que cortar aquele assunto porque talvez ele via que estava ruim, né? E ele tinha um outro assunto que daria melhor. Então muita gente falava mal, eu falava, gente, não pensa assim, os não. artifícios que ele usava para cortar também, às vezes era uma piada meio sem graça, mas é um jeito de você dar um corte naquele assunto, ou não. Aí faz uma piada meio sem graça, ou aí fica ruim, aí ó, família tá assistindo lá, não, vamos falar de outra coisa agora. Mas, né? É um artifício que ele tinha. É isso, assim, sabe? Então, a gente aprender com esses grandes, né, comunicadores, porque, para mim, né, como ela chama também, aquela... Ai, meu Deus, esqueci aquela loira, que ela tinha aquele programa... aquele programa que fazia bate-bola, assim, sabe? A Gabi. A Gabi, gente. Né? O programa dela também, eu acho que ela... E o Converso agora com ela, Priscila Kemi. Você, né? como atriz. É muito inteligente também. Eu acho que, cara, cadê? Né? Ela como apresentadora, como atriz, porque ela é atriz tinha também. Tudo, mas ela tinha tudo para botar um podcast, né? Porque o programa dela era até a mesa no meio, né? A mesa, tudo, né? Então, a gente tinha que ter mais, assim, sabe? Essas qualidades, sabe? Esses tipos de apresentadores, entrevistadores, né? Eu acho que muita gente vem do rádio, porque o rádio é assim, é escola, né? É rápido, você tem que ter prontidão toda hora, né, para mudar o assunto, colocar o outro e voltar e saber, né, esse timer que a gente sempre fala, né, que vem do teatro e vem da rádio, porque não pode dar o branco, deu branco... Não, aí, meu, a coisa que eu mais tenho medo aqui é acabar o assunto. Já a pessoa fala, não! Agora vamos chamar os reclames dos nossos patrocinadores. Mas a TV, eu amo a TV, né? Desde muito pequena, a rádio, eu amo a comunicação. Minha mãe fala que desde pequena eu sempre fui assim, eu sempre fui comunicadora. A pessoa chegava, eu era pequenininha, eu não lembro disso. Imagina, então, se eu não lembro disso, então é porque eu era pequena, né? A minha mãe falava que a pessoa chegava e perguntava, qual é o seu nome? De onde você é? Imagina, pequena, né? Minha mãe fala que eu sempre fui comunicadora, sempre fui artista, né? Porque eu fantasiava todo mundo, meus primos, eu era mais velha, e fazia todo mundo dançar, todo mundo interpretar. Isso eu já lembro porque eu era um pouquinho assim, tinha, 10 anos. Imagina, eu tinha 10 anos e enfeitava todo mundo. Eu colocava saia, calça em todo mundo, blusa. Então eu sempre gostei da arte, né? Agora acho que a gente falou tudo que tinha que falar, né? Ai, acho que foi, né? Acho que foi, né? Se ficou mais alguma coisa, você vem aqui outra vez. Vamos, a gente vai fazendo outras coisas. Aliás, eu acho que a gente conversando os dois aqui juntos, vamos parar, porque senão não vai acabar a fita. A fita! Ixi, acho que o pessoal... Ele vai saber o que é fita? Nem sabe o que é fita. Eu acho que sabe que eu já mostrei pra ele. Você mostrou? Mostrei, mas que a gente tinha que girar assim também? O videocassete, né? Gente, é muito antigo isso. Mas quer mandar um abraço pra alguém? Um beijo? Eu quero agradecer primeiro a vocês, por vocês terem aberto essa oportunidade de eu falar um pouco da minha vida profissional, porque eu acabei falando tudo aqui. Abri tudo aqui. Até do cachorro, gente. Como é o nome do cachorro? A Luca. A Luca. Já veio com esse nome, né? Então tem que chamar. Eu tentei mudar, mas ela não atendia. Então, 13 anos, né? Não vai mudar. É uma senhora. Então, quero agradecer também a Deus, né? Porque Deus que está fazendo Deus com que que eu permite que a gente faça isso aqui, né? Voltasse, né, para a área artística. Então, eu sou muito agradecida
né? Por tudo que Deus tá fazendo na minha vida. Eu tá fazendo aqui essa entrevista com você, esse podcast, para mim é mais um sinal, né? Que eu tenho que continuar, que eu tenho que batalhar. Não é fácil, mas tem que persistir, né? E que tudo dê certo daqui para frente, né? Que eu creio, quando Deus está na frente, Deus vai abençoando. E também mandar um beijo para toda a sua família, que eu amo de paixão. Recebeu a Elis, a Lele, o Gustavo, todo mundo que também me recebe sempre, né? Muito obrigada por vocês também estarem lá com a gente, né? Às quartas-feiras a gente tem um grupo lá e eles estão lá com a gente de quarta-feira. Meu marido, um beijo, Gabriel. O meu advogado. Depois, qualquer coisa, eu assino lá o que tá acontecendo. Mas acho que eu não falei nada de mal aqui. Espero que não. Espero que não. Mas é isso. Muito obrigada. Imagina, eu que te agradeço. Se eu ficar falando muito aqui, mas eu te agradeço por ter vindo aqui. A honra toda minha, tá bom? Foi um papo excelente. A gente tinha vibe aqui pra gente ficar mais umas 2 horas conversando, mas eu acho que é melhor a gente encerrar. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Obrigado, viu? Gente, ficamos por aqui com mais um Faladoria. Peço que me siga nas minhas redes sociais. Pedro Rodrigues, produtor, tanto Instagram quanto TikTok. E até a próxima. UCU View, Faladoria.